Então, muito boa noite a todos. É sempre com muito prazer que eu volto a esta casa para falar, em especial, da teoria da relatividade e de Einstein. Pois, exatamente, no final do mês de novembro, foi por acaso um dia 25 de novembro de 1915, que Einstein apresentou na Academia Prussiana das Ciências em Berlim a última etapa do seu trabalho. É interessante, ele apresentou o trabalho ao longo de 4 sessões, 4 quintas-feiras consecutivas, mas o que é interessante é que se nós formos ver o conjunto dessas 4 sessões, na primeira sessão ele apresentou umas equações, na segunda modificou-as e na última apresentou equações diferentes, ou seja, ao longo dessas 4 sessões a teoria foi mudando de alguma forma. Por outras palavras, no início do mês ele ainda não tinha a teoria e já estava a falar dela, quer dizer, porque ele estava na pegada, aliás, ele estava há pelo menos 8 anos a trabalhar na teoria da relatividade geral. E fez várias tentativas, inclusive escreveu vários artigos com um título que pretendia ser uma nova teoria da gravitação para substituir a velha teoria de Newton, por razões que já vamos falar a seguir. Portanto, houve várias tentativas, um processo longo, uma caminhada quase completamente solitária, e só não foi completamente solitária porque ele precisou do apoio, por um lado, um apoio matemático de um colega, antigo colega da universidade, que era um matemático que estava em condições, tinha a preparação conveniente para aquilo que ele pretendia, que era o conhecimento das geometrias não euclidianas, espaços que não são planos, que não são como, por exemplo, aqui o chão que nós vemos, o tampo da mesa, mas são espaços como, por exemplo, a superfície de uma esfera, não é? E aí ele necessitava, por razões que vamos ver adiante, de lidar com estas geometrias e ele não tinha uma preparação suficiente, embora ele tivesse tido na universidade uma introdução às geometrias, nós chamamos essas geometrias de Riemann ou riemannianas. Ele tinha tido uma introdução, mas isso não chegava, não era suficiente. Bem, mas para além desse apoio de Marcel Grossmann, que foi o homem que o ajudou a encontrar a matemática necessária para ele construir a sua teoria, praticamente mais ninguém. Ainda eu poderia falar de um outro tipo de apoio. Ele, às tantas, conseguiu, por intermédio de outros amigos, convencer um astrónomo a começar a tentar fazer tentativas de observações que permitissem comprovar as ideias que ele já vinha a cozinhar, pelo menos desde 1907 e, em particular, a partir de 1911. E, na realidade, há tentativas de verificar algumas previsões que a teoria, já nessa altura, era capaz de fazer. É extraordinário que, antes mesmo da teoria estar pronta, antes dele, ele faziam as equações que permitiam calcular o campo gravítico da nova teoria, ele já conseguia fazer previsões qualitativamente corretas. Não quantitativamente corretas, mas qualitativamente corretas. Ora bem, deixem-me começar aqui por esta imagem que vocês devem ter visto, pelo menos as pessoas que foram à internet verificar qual era a próxima palestra, devem ter visto esta imagem, porque esta imagem foi muito bem escolhida, não fui eu que sugeri, acho que foi o mesmo professor Rigosinho que encontrou a imagem. Já não me lembro se te mandei esta imagem, não. Eu mandei, pronto, está bem, então fui eu que sugeri. Pronto, mas então já não foi muito bem escolhida. Eu às tantas já tinha perdido a noção se tinha eu mandado ou não esta imagem. Bom, o que vocês estão aqui a ver é o que nós vulgarmente designamos na gíria, em inglês, chamamos um wormhole, um buraco de minhoca, ou um buraco de verme, que é, no fundo, uma espécie de caminho mais curto entre 2 pontos que, normalmente, levam um caminho mais longo para lá chegar. Reparem, mas eu mostro uma imagem que, do ponto para percebermos o que isto representa, é melhor, que é a imagem seguinte. Mas esta aqui é um pouco mais complicada, é mais bonita, mas é mais fácil de perceber com a imagem que eu vos mostro a seguir. Reparem, no entanto, nesta frase que nós vamos várias vezes repetir e que é, no fundo, a grande conclusão da relatividade geral, não na linguagem do próprio Einstein, mas na linguagem de um físico americano já falecido, John Wheeler,
Dizia que o espaço-tempo diz à massa, à matéria, como deve mover-se no espaço. E, por sua vez, a matéria, não só a matéria, mas também a energia, está um pouco condensado, diz ao espaço, e também não é só ao espaço, é ao espaço-tempo, como deve curvar. Há aqui uma interação entre as duas coisas, há uma relação entre o campo que é representado pelo espaço-tempo e a matéria, a massa ou a energia. Bom, mas voltaremos a isto mais adiante. O exemplo da outra imagem que eu vos queria mostrar é esta, que no final, ao fim e ao cabo, imaginem uma folha de papel, já agora um pouco maior, e que fazem isto à folha de papel, não é? A folha de papel é plana, quando fazem isso, ela não deixou de ser plana, quer dizer, há aqui uma parte curva, mas não é uma coisa que seja intrinsecamente curva. Eu vou-vos tentar explicar a diferença entre ser uma curvatura intrínseca ou uma curvatura que não é intrínseca. E o exemplo é muito simples, basta falar num cilindro e compará-lo com uma esfera. Se vocês cortarem a casca de uma laranja, podem cortá-la com um jeitinho de tal maneira que nunca tiram nenhum bocado, vão até o fim, desde o princípio até o fim, e depois pegam naquela casca de laranja e tentam pôr sobre a folha de papel. Vão ficar uma série de buracos entre as várias tiras de papel, entre a tira única que conseguiram fazer. Podem tirar uma tira única da laranja. Ou seja, não é possível planificar de forma a preencher o espaço todo. Há uns buracos pelo meio. Porém, se tiverem um cilindro, não é, podem envolver perfeitamente uma superfície cilíndrica com uma folha de papel e depois podem voltar a planificar. Quer dizer, a casca de laranja não se planifica, mas a folha de papel em torno do cilindro planifica-se. Portanto, de facto, o cilindro não é verdadeiramente uma superfície curva. É uma superfície que tem o que se chama uma curvatura extrínseca, quer dizer, é possível haver linhas curvas no cilindro, não é? Mas é possível planificá-lo, por isso não é intrinsecamente curvo. Enquanto que a esfera uma laranja, é intrinsecamente curva, não há maneira de planificar a esfera. E por isso mesmo, se eu quiser definir coordenadas, por exemplo, num globo, para definir um ponto do globo, agora vamos esquecer a altitude das montanhas, vamos pensar que o globo é completamente plano. Plano não é plano, liso, é isso que eu queria dizer, não era plano que eu queria dizer. Eu preciso só de 2 coordenadas, não preciso de 3. No entanto, o globo existe num espaço que tem 3 dimensões. Eu posso, de facto, usar x, y, z, uma coordenada, uma abscissa, uma ordenada e uma cota. Posso fazer isso se quiser-se representar num espaço a 3 dimensões, que é plano, um espaço euclidiano tridimensional. Mas não é o sistema de coordenadas conveniente para representar a superfície de um globo. E todos nós sabemos que a gente usa latitudes e longitudes, que são 2 coordenadas curvas, são 2 ângulos. A latitude e a longitude, e, portanto, é à custa de 2 coordenadas que nós definimos os pontos sobre a superfície da esfera. Um ponto qualquer. Onde é que está Londres, onde é que está Paris, onde está uma cidade qualquer. Algures no planeta Terra, nós podemos dar 2 coordenadas simplesmente para definir a latitude e a longitude. Claro, depois falta-nos a altitude. Se quisermos ver uma montanha que tem 2.000 metros, então aparece uma terceira coordenada. Mas isso é que já não é uma terra lisa, não é? É uma terra com as suas montanhas, etc. As cordilheiras, etc. Bom, isto para dizer o seguinte. O que ali está é uma superfície plana, que foi simplesmente curvada, mas continua a ser plana, apesar de que é simplesmente uma parte, como se fosse uma parte de um cilindro. E a questão que se coloca aqui é o seguinte. Se eu quiser ir do ponto A para o ponto B, eu vou ao longo da superfície, imagino que o ponto A está aqui na parte de cima da superfície e o ponto B está na parte de baixo. Portanto, eu vou fazer este caminho todo até lá, para chegar ao ponto B. Se eu, no entanto, tiver um túnel que permita passar da parte superior para a parte inferior, através do túnel, eu vou chegar a B por um caminho mais curto. Nós sabemos que todas as partículas, qualquer partícula material, mesmo partículas elementares, eletrões ou outras partículas, muões, enfim, partículas que andam muito rápido, andam sempre a velocidades inferiores à velocidade da luz, embora podem andar com velocidades muito próximas da velocidade da luz. 90 e tal % da velocidade da luz podem andar, mas nunca atingem a velocidade da luz. De forma que a luz
é de facto quem anda mais depressa. Quem anda mais depressa e, portanto, o sinal luminoso chega sempre primeiro. Quer dizer, se nós considerarmos 2 pontos do espaço e queremos percorrer esses 2 pontos do espaço, a partícula de luz, que é o fotão, é a partícula que chega primeiro sempre. Porém, se eu tiver uma situação destas no meu espaço e eu for por aqui e a luz tiver que ir por fora, eu posso chegar antes da luz. E isto é fácil de perceber, porque eu vou fazer um caminho mais curto, vou por um atalho. Pronto, vou por um atalho e chego mais depressa. Bom, o que é interessante na teoria de Einstein da gravitação é precisamente a possibilidade de haver espaços que têm estas estruturas curvas e eles representam o campo gravítico. Há situações do campo gravítico onde podem aparecer espaços deste tipo. Bom, mas adiante. Já agora, para perceber como bem que pode surgir um túnel daqueles, um atalho entre 2 pontos do espaço, eu vou sempre acrescentar tempo, no espaço, tempo. Ou seja, na verdade, estamos a trabalhar com geometrias que têm 4 dimensões, porque são 3 para o espaço, as 3 ordinárias que atualmente usamos para o espaço, e ainda mais uma coordenada para representar o tempo. Quer dizer, Einstein vai associar o campo gravítico, para ele o campo gravítico, não é uma força como é para Newton, algo que atrai as massas, a força de atração gravítica atrai as massas na descrição de Newton, e o espaço é um conceito abstrato, um conceito... aliás, ele tinha uma noção de espaço absoluto na sua construção, por detrás, mesmo quando não insistia na ideia, porque a ideia do espaço absoluto é uma ideia, do ponto de vista filosófico, altamente difícil de perceber e de aceitar, mas por trás havia uma concepção de espaço absoluto na construção de Newton. Mas esse espaço absoluto era uma coisa abstrata, perfeitamente abstrata, tal como uma noção de tempo absoluto para ele, que era algo que existia independente dos relógios, ou independente dos movimentos planetários. O tempo existia, depois essas geringonças, nomeadamente o próprio movimento da Terra em torno do Sol, era uma forma de contar o tempo, era uma maneira de poder contar o tempo, mas o tempo era qualquer coisa que existia, abstratamente, independente de todas as coisas. Essa era a visão de Newton. Mas a visão de Einstein vai ser completamente diferente. Vai primeiro estabelecer uma ligação entre o espaço e o tempo, ver que eles estão interligados, e isso vai acontecer logo em 1905, com a construção da relatividade estrita, e depois, mais tarde, este espaço-tempo vai adquirir uma dinâmica e vai representar o campo gravítico. E isto aqui é um salto enorme em relação a Newton, porque enquanto que Newton tinha as massas e depois metia o campo gravítico para atrair as massas, porque o Sol atrai a Terra anda em torno do Sol, e põe-se, aliás, um problema, já agora para falar de espaços absolutos, quando se olha para a lei de Newton, tenho a certeza que todas as pessoas que aqui estão já viram alguma vez falar numa lei de atração universal, não é? E sabem que a força de Newton é proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, mas depois põe-se a questão. Há uma força de atração gravítica entre o Sol e a Terra. Mas quem atrai quem? Na realidade há de facto 2 forças. O Sol atrai a Terra atrai o Sol. Mas depois a Terra é que anda em torno do Sol, não é o Sol que anda em torno da Terra. É claro que, de um ponto de vista matemático, podemos dizer, eu posso escolher outro referencial, eu posso colocar no referencial Terra e ver o Sol a deslocar-se. De facto, quando nós dizemos que o Sol nasce do Oriente e se põe ao Ocidente, é perfeitamente razoável como descrição do referencial Terra. É isso que nós vemos. Mas Newton considerava que tinha que haver aqui uma relação de causa e efeito. O Sol é que é a causa e o movimento da Terra o efeito da atração gravítica. Portanto, ele estava a pensar fundamentalmente da força que estava aplicada do Sol para a Terra e não da Terra para o Sol, embora as forças na natureza, na mecânica, aparecem sempre aos pares, quer dizer, elas nunca aparecem isoladas. Quando aparecem uma, há sempre uma reação à ação. E ele disse isso precisamente na formulação das suas 3 leis. A última, precisamente, é a existência sempre da reação que acompanha a ação, a lei da ação e reação. Mas havia a necessidade para ele tentar entender o movimento dos planetas em torno do Sol, explicando que a força estava aplicada ao Sol. Então, na prática, a ideia dele era que o Sol estava parado no referencial absoluto, no espaço absoluto que ele imaginava. Ele estava parado e a Terra é que se movia. Não era o Sol que se movia em torno da Terra, era a Terra que se movia em torno do Sol. Bom, isto vai desaparecer na formulação da teoria de Einstein. Porquê? Porque deixa de haver a noção de força. Ele vai construir um campo gravítico, mas o campo gravítico não é uma força para Einstein. O campo gravítico é uma deformação do espaço-tempo
e, portanto, ele é descrito se eu souber a geometria desse espaço-tempo, e o espaço-tempo é uma consequência das distribuições de matéria e energia que existe no espaço. E, portanto, a partir daí vai aparecer toda uma série de consequências importantes, e eu vou começar por falar de buracos negros para explicar o aparecimento dos wormholes, dos túneis que nós vimos antes. Começámos com um túnel e agora vamos aos buracos negros. Então, imaginem, isto é uma forma de representar um espaço onde não há matéria nenhuma, e aqui vou colocar um pouco de matéria que vai provocar uma deformação desse espaço. Portanto, não havendo matéria nenhuma, o espaço é plano. À partida, o espaço, não havendo matéria nenhuma, devia ser plano. Ao colocar uma certa concentração de matéria, ela deforma esse espaço. Se o campo gravítico se torna mais intenso, como acontece no colapso de uma estrela, depois dela eliminar uma série de elementos fundamentais, às tantas, ela já gastou todo o seu combustível, o campo gravítico começa a dominar e a estrela colapsa. Não vou entrar nesses detalhes da explicação do colapso da estrela. O que interessa é só perceber isto, é que, ao colapsar, o campo gravítico tornou-se cada vez mais intenso e isso provocou uma deformação do espaço-tempo. Continuando, isto vai dar origem a um buraco negro, como este gigante que aqui vocês estão a ver. De início, as pessoas falavam só em buracos negros estelares. Eu ainda me recordo bem, porque exatamente, tanto reformado, já passou há muito tempo desde que comecei a estudar estas coisas, embora a verdade é que a relatividade esteve, durante muitos anos, havia muito pouca gente a fazer gravitação. Há uma renovação, um novo interesse em estudar a teoria, fundamentalmente a partir dos anos 60. Na realidade, houve sempre gente que esteve, de uma maneira ou de outra, a fazer aplicações à teoria da relatividade. Mas o número de praticantes, quando comparado com as outras áreas da física, era verdadeiramente diminuto. Porque há uma revolução, como eu ainda vou falar nisso um pouco a propósito de Einstein de 1905, se tiver tempo, há uma revolução que acompanha a revolução da relatividade, que é a revolução da teoria quântica, da física quântica, e Einstein, em 1905, precisamente, que eu muitas vezes chamo-lhe o ano miraculoso de Einstein, tem duas contribuições fundamentais, eu diria mesmo três fundamentais, mas as duas que me interessam, que vão dar origem, uma à teoria da relatividade, mais tarde, e outra à teoria quântica. Porque, para mim, não é Max Planck que está na origem da teoria quântica, mas, na verdade, é Einstein que dá o impulso fundamental. E dá não só em 1905. Assim, em 1905 é muito importante, mas depois vai continuar. Vai continuar a dar esse impulso. Até que há uma altura da vida dele em que ele bastante desgostou-se com o rumo que a mecânica quântica estava a tomar. E pode-se perceber muito bem, porque uma vez descobertas as equações fundamentais, a equação de Schrödinger, que alguns já ouviram falar, e começa-se a aplicar aos átomos, às moléculas, perceber a molécula de hidrogênio, etc. E as pessoas começaram a fazer aplicações, primeiro à física atómica, mais tarde à física molecular, depois à física nuclear. Era um campo enorme para fazer aplicações, um campo vastíssimo. Havia problemas específicos de resolução das equações da mecânica quântica, a equação de Schrödinger, para essas situações, para esses modelos, para esses problemas concretos. E isso ocupou a grande maioria dos físicos. Era excitante trabalhar em mecânica quântica. E isso fez com que a maior parte das pessoas abandonasse a relatividade, que era vista mais como uma obra estética do que uma obra física. Não era tanto um contributo para a física, era uma obra extraordinária, as pessoas consideravam que era efetivamente algo muito bonito, mas perdeu-se o impulso inicial. Direi que até os anos 20, 30 ainda se trabalhou. Einstein, nesse período de 20, 30, começa a fazer teorias unificadas da gravitação e do eletromagnetismo e começa a preocupar-se com a mecânica quântica a sério, e ele pensou que, por via da unificação das forças, ele iria conseguir conciliar a mecânica quântica com a teoria da relatividade. Foi um projeto que ele deixou completamente inacabado, mas que, a partir dos anos 60 e 70, outros físicos retomaram. Mas não foi por aí que a relatividade verdadeiramente ganhou o entusiasmo de um grande conjunto de físicos teóricos e experimentais também,
Os anos 60 são anos em que se começa a fazer experiências, os anos 60 que se descobre a radiação de fundo cósmica, mas descobrem-se outras coisas, descobrem-se os pulsares e percebe-se a existência das estrelas de neutrões, como estando na base da existência dos pulsares. Depois, além disso, descobre-se a radiação de fundo, como estava a dizer há bocadinho, que aliás até a cosmologia ainda foi uma das áreas que ao longo dos anos 30 e 40 foi sempre tendo alguns resultados, mas não todos resultados mais matemáticos do que físicos. É verdade que nos anos 30 do ponto de vista experimental, a astronomia vai dar um contributo fundamental a observar galáxias longínquas. Primeiro, nos anos 20, percebe-se que a Via Láctea não era a única galáxia como se pensou durante muito tempo. Havia umas vozes contra esta visão de haver só uma galáxia, não é? Até o próprio Kant falava na existência dos universos de ilha e na hipótese de haver outras Via Lácteas, outras galáxias exteriores. Mas há uma grande disputa nos anos 20 e os astrónomos estavam muito divididos e eu quase diria que a maioria não acreditava na existência de outras galáxias. Porém, a existência de nebulosas fascinava algumas pessoas e havia pessoas que, mesmo sem ter ainda uma base observacional suficientemente forte, apostava que essas nebulosas eram efetivamente objetos exteriores, pelo menos não sabiam se eram galáxias como a nossa, atenção, mas que eram objetos exteriores à Via Láctea. E é isso que Hubble, que a meados dos anos 20, em 25, 26, demonstra ao observar uma estrela Cefeide na Andrómeda, na nebulosa da Andrómeda, como as pessoas chamavam. Não era uma Via Láctea, não era uma galáxia como a Via Láctea. Era uma nebulosa, como outras nebulosas, muitas outras que eles já tinham descoberto. E a partir do momento em que Hubble determina a existência de um objeto exterior à Via Láctea, claro que as outras nebulosas passaram a ser imediatamente a ser candidatos e que a visão do universo pareceu ser diferente. Reparem que antes dos anos 20, a maior parte das pessoas pensavam num universo de estrelas, não falavam no universo, era a Via Láctea e as estrelas da Via Láctea, e o universo era isso. Ponto final. Não é? Hoje, quando a gente fala no Big Bang, diz que as galáxias se afastam umas das outras. E até eu devo dizer com mais precisão que não são as galáxias que se afastam umas das outras, são os grupos de galáxias que se afastam uns dos outros, porque dentro de cada grupo de galáxias, e há grupos e supergrupos, isso é bem complicado, há campos gravíticos internos, ou grupo, ou internos, ou supergrupo, que são bem mais fortes do que o campo cósmico que determina a expansão do universo. E, portanto, até há galáxias que se aproximam umas das outras, como a Andrómeda que se aproxima da Via Láctea. E, portanto, aí a expansão não é importante, porque a expansão não vai impedir que o campo cósmico, apesar de ser importante na medida que determina a evolução global do universo, ela não determina o que se passa dentro da galáxia. Quer dizer, reparem bem, vocês não se surpreendam quando nós falamos no peso de uma pessoa. Só queremos saber em que planeta é que ela está. Se essa pessoa está. Se estiver em Marte, o peso é 1. Se estiver na Terra, o peso é outro. Mas não se preocupam de saber qual é a massa do Sol. Quer dizer, quando eu peso aqui uma pessoa, a massa do Sol não entra nessas contas. Quer dizer, o que interessa simplesmente praticamente é a Terra. Quer dizer, o que interessa é a Terra. Isto é, de facto, não é importante o que se passa fora. Bom, vamos fazer ponto final nesta descrição. E já agora, em relação a esta galáxia, só para vos dizer que é uma galáxia extremamente estranha e isto não é uma imagem real da galáxia. Isto é aquilo que se chama uma representação de artista, feita a partir das determinações que foram feitas, das observações que foram feitas. É um objeto extremamente estranho. Porquê? Porque ele está numa galáxia relativamente pequena para as dimensões extraordinárias que esta galáxia tem. Que este buraco negro tem. É um buraco negro que está a crescer a um ritmo mais rápido do que o ritmo em que a galáxia devia estar a crescer. E, bem, para vocês verem, a massa, ela está a uma grande distância. Este aqui eu estou a usar a designação de bilhões anglo-saxónica. Portanto, como já há pouco o professor Agostinho também usou, milhares de milhões, embora em português
devia ser 10 elevado a 12, que é 1 milhão de milhão, não é? Em português, em francês, é assim. Mas na Inglaterra, nos Estados Unidos, e quando a gente lê sempre livros ingleses, em língua inglesa, acabamos por adotar a linguagem anglo-saxónica e o bilhão aqui representa, portanto, 10 à sexta. Aliás, à nona. Portanto, 1 milhar de milhão, portanto, 10 à sexta seria 1 milhão e é 1 milhar de milhão. 25 milhares de milhões de vezes a massa do Sol, ou seja, é um buraco negro com as dimensões de 75 bilhões de quilómetros. Isto comparando com o buraco negro correspondente ao Sol. Portanto, como eu tenho massas solares, posso imediatamente dizer qual é a dimensão deste buraco negro. É um buraco negro gigantíssimo, é o maior buraco negro que se conhece. Mas antes disso, deixe-vos mostrar algo muito interessante que tem a ver com... Esta é uma especulação, que é de como é que nós veríamos o buraco negro que o professor Rui Agostinho falou há bocadinho, que se encontra no centro da nossa galáxia, da Via Láctea, se eu pudesse usar o chamado Event Horizon Telescope, que é um telescópio que está a ser projetado, está na cabeça das pessoas mais do que noutra coisa, está ainda por fazer, e era assim que ele veria esta fonte de rádio e raio-x, que está a uma distância de 26 mil anos-luz e que tem uma massa de 4 milhões de massas solares. De facto, um objeto. Isto é importante para chamar a atenção, tal como se pensava em todas as galáxias, pelo menos as galáxias grandes, há sempre um buraco negro central. E a nossa também tem. É este Sagitários A-star, que é assim que se lê em inglês, Sagitários A-star. Portanto, a estrela, digamos assim, porque se encontra nas proximidades entre o Sagitário e o Escorpião, de facto, na proximidade do Sagitário, portanto, da constelação de Sagitários. E por isso é que se chama desta maneira, não é? Sagitários A-star. Mas esta existência desses buracos negros no centro das galáxias é interessante porque as pessoas começaram a perceber que eles desempenham um papel importante na dinâmica da formação de estrelas no interior da galáxia. E possivelmente, há um artigo do American Journal of Physics, no Scientific American, portanto, mais divulgação, Scientific American, um artigo para o público em geral, poderão encontrar, eu agora não tenho aqui a referência, que tenta explicar, é uma hipótese de trabalho, está longe de estar comprovada, que esses buracos negros gigantes que estão no centro das galáxias não só têm um papel importante na formação da taxa de crescimento estelar, mas também é importante para criar as condições adequadas para a possibilidade da existência de vida, não é necessariamente humana, existência de vida, de criar as condições químicas necessárias para a existência de vida. Isso é uma especulação que eu acho que deve estar bastante pouco mal provada, mas enfim, bastante pouco provada, mas enfim, eu vi de facto essa especulação num artigo do Scientific American. Normalmente, quando uma coisa sai no Scientific American, já houve trabalho científico por trás, porque o Scientific American é um jornal de divulgação científica para o grande público. E normalmente não aparece no Scientific American divulgação científica de coisas ainda por provar, mas nem sempre a divulgação é bem feita ou correta. Portanto, vale o que vale. Ok, então vejamos a formação do wormhole. Imaginem 2 buracos negros próximos, suficientemente próximos. Qualquer deles forma o espaço e, às tantas, se eles estiverem suficientemente próximos, pode haver uma coalescência dos 2 buracos e aparecer, finalmente, um wormhole como consequência da formação destes 2 buracos negros. Se, olhando para aqui, eu estou a representar o espaço como sendo uma única dimensão, o tempo será esta dimensão que está aqui na vertical, alguém se aproximar de um objeto deste tipo, no wormhole, em certas circunstâncias que seriam ser discutidas com mais cuidado, e entrasse, estão a ver aqui, ele ao longo do tempo encontra uma das bocas do wormhole e sai pela outra. Mas quando sai,
sai num instante anterior àquele em que entrou. Há aqui um desfazamento temporal entre um instante e outro. Como ele sai, e quando sai praticamente no instante em que passou, por coincidência, o desenho está feito de propósito para criar esta situação. Se isto for realmente possível, se é possível eu ter um wormhole em que as duas bocas têm taxas temporais diferentes, de tal maneira que uma está atrasada temporalmente em relação à outra, eu posso atravessar um wormhole, entrar numa boca e quando sair antes de ter entrado. E, portanto, posso encontrar-me comigo próprio. Vejo uma segunda versão de mim mesmo. Este é um dos problemas que tem sido muito debatido ultimamente, cientificamente, e não simplesmente do ponto de vista da brincadeira, como vocês podem dar a pensar. Parece que é uma brincadeira, mas não é. Porquê é que não é uma brincadeira? Porque o objetivo aqui é explorar todas as possibilidades da teoria e verificar se a teoria, nomeadamente, conduz a consequências ilógicas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista conceptual. E se isso acontecer, algo está errado na teoria. Não é? Portanto, em parte, quando se vai buscar estas soluções estranhas, o objetivo é verificar se isto faz sentido. E, na verdade, para que isto pudesse acontecer, é quase impossível criar um wormhole como aqui está, supostamente. Eu criei, o admiti, pus lá, e esta lógica que eu usei não é discutível. O que é discutível é que eu seja capaz de criar este wormhole, realmente. Porquê? Portanto, quando se sabe, já Einstein tinha verificado isso, mesmo Einstein nos anos 50, com um outro físico israelita, Rosen, que cada vez que eu crio estes buracos de minhoca, qualquer partícula que entre, encontra aqui uma garganta, não sei se repararam, ele normalmente costuma ser mais apertado a meio, e essa garganta fecha-se, nem que seja só um único fotão a passar. Ela fecha-se e não deixa passar. Portanto, esta ideia de que eu entro por uma boca e saio pela outra, fica comprometida. Mas há sempre uns tipos com ideias malucas e dizem, não, isso não é completamente impossível. Quer dizer, eu posso arranjar maneira de evitar o colapso da garganta. Como? Arranjando energia negativa. Mas o que é isso de energia negativa? Energia, matéria é quase a mesma coisa, não é? A matéria cria energia, a energia é matéria. Aliás, Einstein tem o E igual a mc ao quadrado, que mostra a equivalência entre a existência de matéria e energia. A gente não sabe o que é matéria negativa. E o que é então energia negativa? Ora bem, é um conceito que vem da física quântica, onde se define um estado fundamental e às tantas percebe-se que é possível haver um estado abaixo do estado fundamental. Admitindo o estado fundamental como o estado de energia mais baixa possível, posso chamar zero, tudo o que está abaixo do estado fundamental é uma energia negativa. Ora, existe um efeito na física quântica chamado efeito Casimir, onde em circunstâncias microscópicas muito especiais é possível demonstrar a existência desse efeito de Casimir, onde aparece energia negativa. Daqui salta-se para uma situação macroscópica, e aqui este salto, obviamente, é extremamente perigoso, é dizer assim, então agora é só encher o wormhole de matéria exótica deste tipo, com densidades de energias negativas, que ela vai ter um papel repulsivo e impede o wormhole se fechar. Bom, isto parece que estamos a fazer divulgação científica de má qualidade, mas não, isto são trabalhos científicos sérios que, no entanto, são feitos sempre naquele intuito de ver até onde é que a teoria pode levar. Bom, mas muito antes disso a teoria deu outras coisas diferentes. Ora bem, agora eu estou a começar, e portanto tenho agora mais uma hora, não é? É que não vale a pena, mesmo que tu dissesses que sim, não valia a pena porque eu, mesmo numa hora, não ia terminar aquilo que eu gostaria de poder dizer. Mas vamos, já disse muita coisa, apesar de tudo, e queria começar aqui por mostrar umas imagens de Einstein e colocá-las no tempo. E assim fazer um pouco da história. Vocês sabem, Einstein acabou a sua licenciatura em 1900. Ele nasce em 1879 e, ao sair da universidade, se calhar por culpa dele, não foi capaz de arranjar nenhum outro sítio para onde fosse trabalhar, pelo menos outra universidade, ou podia não ser a sua, podia ser outra. Concorreu a vários sítios, escreveu muitas cartas, pediu o apoio do pai, que pediu o apoio de alguns amigos, etc.
e nunca conseguiu, na realidade, arranjar nenhum lugar, até que o mesmo Marcel Grossman, que eu falei desde o princípio da nossa conversa, através do pai de Marcel Grossman, não provavelmente o Marcel Grossman, ele arranjou um lugar no Instituto de Patentes da Suíça, em Berna. E começou a trabalhar, e durante pelo menos os primeiros 5 anos, não fez outra coisa, senão trabalhar em patentes, e estudava física das horas vagas. E, aparentemente ele tinha muito tempo, suficiente tempo, no Instituto de Patentes, e, além disso, houve muitas influências no Instituto de Patentes que foram bastante favoráveis. Nas horas vagas, ele reunia-se com um grupo de amigos numa academia, que ele chamava Academia Olímpia, e eles reuniam-se para ler livros de vários físicos e matemáticos, e entre eles, sabe-se que ele leu, por exemplo, A Ciência e a Hipótese, do Henri Poincaré, e o Henri Poincaré, por coincidência, era uma pessoa que se preocupava também muito com o problema do tempo e, em particular, o problema da sincronização de relógios. Mas, enfim, isto é um processo que é longo explicar. O que é certo, eu vou só dizer esta coisa muito importante, quer dizer, o Poincaré, para além de ser um matemático fantástico, com resultados muito importantes, era presidente do Instituto de Paris, como é que se chama? Instituto de Longitudes de Paris, e uma das preocupações naquela altura era precisamente determinar várias longitudes, especialmente os países coloniais, tinham muita importância. A França era um país colonial, tal como Portugal, como a Inglaterra, e era fundamental para poder fazer a determinação de longitude, fazer uma observação simultânea do mesmo objeto astronómico, um objeto astronómico qualquer, simultaneamente. Como é que eu podia fazer isso? Bem, eu tinha que arranjar a maneira de ter a certeza que os 2 observadores estavam a observar no mesmo instante. Então, o Poincaré explica como é que isso podia fazer. Era mandar um sinal de rádio, que é uma coisa que se chama mandar um sinal de luz, um sinal eletromagnético, portanto, e mandar o sinal de um sítio para o outro, e sabendo a hora em que ele parte, sabe-se a velocidade da luz, sabe quando é que chega, portanto, posso ajustar os relógios por troca de sinais. E Einstein li isso no livro. Eu li que isso não está no Science e Hipótese, mas estava na edição alemã de Science e Hipótese. Porque isso, de facto, foi um resultado que Poincaré apresentou numa conferência, que vem publicado num artigo à parte, mas o livro que ele utilizou para ler o Science e Hipótese tinha lá esse resultado, porque a edição alemã resolveu incluir esse resultado. Isso é extremamente engraçado verificar. Possivelmente ele leu isso. Portanto, é muito provável que ele o tenha lido. Ele nunca disse que tinha lido. Aliás, ele nunca agradeceu a Poincaré nada, não é? Como Poincaré também nunca agradeceu nada a Einstein, mas é muito provável que ele tenha lido, porque ele tinha o livro e sabíamos qual era a edição que ele tinha. E lá estava. Não é? Ora, isso era muito importante para definir aquilo que nós chamamos a simultaneidade dos acontecimentos distantes. Saber se eles ocorrem no mesmo instante. Quer dizer, repare, são 2 observações astronómicas, são 2 acontecimentos. Embora estão a observar só um objeto, mas são 2 acontecimentos. E eu quero saber se no lugar A e no lugar B estamos no mesmo instante. Bom, é aqui que começa a crítica do Einstein à noção de tempo absoluto de Newton. Vai ser precisamente a partir da crítica da simultaneidade de acontecimentos distantes, que é o conceito mais importante da relatividade restrita. E depois vamos ver como é que a relatividade geral vai, digamos, englobar isto. Portanto, temos que começar por pensar na relatividade restrita e pensar... Eu já uma vez coloquei uma questão nestes termos. Um dos slides que eu tenho é capaz de ter isso aí, mas eu não vou chegar lá a esse slide, porque eu devo ter aqui alguns 60 slides e, portanto, só vos vou mostrar 10% dos slides, não, um pouco mais. Isto é só para vos impressionar, desculpem lá, mas eu faço sempre muito mais slides que aquele que eu de facto utilizo depois nas exposições. Uma vez que os slides são só um ponto de partida para a minha conversa, não é? O objetivo não é mostrar os slides todos, o objetivo é explicar as ideias que estão por trás. E, de vez em quando, os slides ajudam. Mas espero que a minha conversa também possa ajudar. Vamos então à ideia que eu queria colocar. Imaginem que uma pessoa viaja para uma cidade distante, vai para Nova Iorque, e
está naquele momento sozinho em casa e está a pensar noutra pessoa, que pode ser a mulher ou a namorada qualquer, o que é que ela estará a fazer neste momento? E esta questão, esta pergunta, que nós todos podemos fazer alguma vez, quase todos já fizemos, uma pessoa qualquer distante, o que é que estará o meu pai, a minha mãe, a minha namorada, a minha mulher, o meu filho, que foi para não sei onde, o que é que ele estará a fazer neste momento? É muito comum a gente pensar isto. Eu digo que esta frase não faz nenhum sentido. Aparentemente para nós faz, mas não faz fisicamente. Porque não há maneira nenhuma de eu considerar que ter uma maneira de comprovar, porque a simultaneidade destes dois acontecimentos, este momento, é qualquer coisa que depende do observador, depende do referencial. É claro que no referencial Terra faz sentido, mas bastava ter um astronauta passar numa nave a grande velocidade e os dois acontecimentos que eu tinha considerado são simultâneos, no meu referencial, eram vistos pelo astronauta como não sendo simultâneos. Mas outra maneira de dizer, eu também muitas vezes dou este exemplo, 2 aviões, um parte do aeroporto de Paris e outro parte do aeroporto de Lisboa, e digo, ambos partem às 9 horas. Já agora, lá parte às 10, aqui às 9, mas é à mesma hora, para todos os efeitos, porque eles estão avançados 1 hora, portanto, ou então umas pomos de Londres, que estamos à mesma hora, portanto, parte de Londres e de Lisboa, partem 2 aviões à mesma hora, simultaneamente. Mais uma vez, isto só tem significado no referencial Terra, não tem significado no outro referencial qualquer. Portanto, não é uma verdade universal. Quando eu digo que fisicamente não faz sentido, neste sentido, é que ela não é uma afirmação absoluta, que toda a gente esteja de acordo. As pessoas que estão paradas neste referencial, não estão em movimento em relação a ele, vão poder comprovar e verificar que os acontecimentos ocorrem realmente no mesmo instante. Mas quem está em movimento vai ver um antes do outro. E até posso inverter a ordem deles. Porquê que eu posso inverter a ordem deles? Eu posso inverter a ordem deles sempre que eu penso em acontecimentos. Imaginem acontecimentos que têm um certo delta T diferente de zero. Já não são simultâneos. Tem um delta T entre eles. Um acontece primeiro, o outro acontece depois. Eles estão separados no espaço. E se esse delta T não for um tempo suficiente para a luz ir de um ao outro, isto é, percorrer o espaço que separa esses acontecimentos, se não for suficiente, então não há nenhuma relação de causa e efeito entre esses acontecimentos, ou seja, nunca se pode dizer que este é anterior àquele. Porque há sempre um referencial onde os acontecimentos não são simultâneos ou a ordem deles vai ser alterada. Portanto, posso ter uma situação destas, dados os dois acontecimentos, há um referencial onde eles são simultâneos, há outro referencial em que o acontecimento A é anterior ao B, e há outro referencial em que o acontecimento B é anterior ao A. A ordem é arbitrária e, portanto, há quem veja simultâneo, há quem não veja e veja a ordem invertida. Ora bem, isto não existe em Newton, obviamente, porque para Newton existe um tempo absoluto. Por trás da concepção de tempo, há um conceito de tempo absoluto. Assim como há, como eu dizia há pouco, uma força que relaciona as massas. E Einstein substitui esse conceito de força pelo campo gravíteo, e o campo gravíteo é o próprio espaço-tempo e a curvatura do espaço-tempo. Não é o espaço-tempo só por si, é o espaço-tempo com a sua curvatura. É a curvatura que vai desempenhar o papel que normalmente as forças desempenham na física de Newton. Quer dizer, é a curvatura que faz que a Terra descreva uma órbita elíptica em torno do Sol e não vai em linha reta. É a curvatura que o Sol provoca em torno de si próprio, portanto, cria uma curvatura no espaço e cria uma curvatura no tempo. Ok? Bom, eu queria só recordar que, olhando para a história da física, vai havendo vários períodos revolucionários e que há transições importantes. Quer dizer, a transição da mecânica de Newton para a mecânica de Einstein, para o aparecimento da relatividade, primeiro restrita e mais tarde geral, é de facto uma mudança revolucionária significativa. E nós podemos dizer que estamos a viver nesta revolução, que é a revolução atual, que começa em 1900, que no fundo traz 2 revoluções, se quiserem, que é a mecânica quântica e a teoria da relatividade. E já estamos no século XXI, mas na realidade os problemas
que os cientistas, os físicos em particular, estamos a falar de física, estão a lidar atualmente neste século, são os problemas deste período que começaram com 1900. E falando dos grandes problemas da física, deixem-me dizer só isto, é que as pessoas estão sempre a pensar que estamos a chegar ao fim da física. No final do século XIX, pensava-se que havia 2 problemazinhos para resolver e depois estava tudo resolvido. E já neste século, Stephen Hawking, na altura em que toma posse como professor catedrático em Cambridge, na cátedra que tinha sido de Isaac Newton, faz uma palestra que foi muito difundida, lembro muito bem de ter lido, não exatamente logo naquela altura, mas pouco depois, onde ele previa que a física estava mesmo à beirinha de chegar ao seu fim. Na altura ele imaginava que havia uma teoria que se chamava a teoria da supergravidade, que iria fazer a unificação das 4 interações físicas. Gravidade, eletromagnetismo, portanto o campo eletromagnético, e as interações nucleares, fraca e forte. Estas são as 4 interações que governam todos os fenómenos físicos. E esta ideia de unificação da física começa com Einstein, que ele primeiro tenta unificar a gravitação com o eletromagnetismo, vai continuar nos anos 70, 80, 90, vai por aí adiante, e de facto as pessoas que trabalhavam sobre a gravidade, e eu também já trabalhei, pensavam, acreditavam que iam conseguir encontrar uma teoria unificada de toda a física, portanto, capaz de unificar as 4 interações. Depois disso, apareceu a ideia das supercordas. Já existia nessa altura, devo dizer, mas não era muito popular. Há uma altura em que se chega a um beco quase sem saída com a supergravidade e as pessoas voltam-se todas para as supercordas. E começa toda a gente a acreditar que vem aí a teoria final. E nós estamos numa situação bastante complicada, porque essa investigação das supercordas chegou também, na minha opinião, a um beco sem saída, porque chegou a uma situação em que já chegou à conclusão que há um número quase infinito de teorias possíveis e escolher qual é a boa teoria é quase impossível, é praticamente impossível. Talvez que seja mais cedo ou mais tarde alguém seja capaz de encontrar um resultado que elimine um grande número dessas teorias, mas é muito provável que não se faça a unificação da física como as pessoas pensavam. Mas continua a ser um dos objetivos fundamentais é a unificação da teoria de Einstein com a mecânica quântica, porque pensam que por aí vão conseguir ligar todas as interações. Continua-se a pensar muito desse ponto de vista. Bom, mas quando se olha para Einstein, é preciso é claro, Einstein só recebeu o Prémio Nobel não por causa da relatividade, nunca, mas por causa precisamente do artigo que está relacionado com o efeito fotoelétrico, com o facto do dualismo onda-corpúsculo. Foi isso que lhe deu o Prémio Nobel da Física em 1921. Mas aqui que eu considero a grande revolução de Einstein é, de facto, a revolução que vai conduzir à teoria da relatividade. E como eu disse desde o princípio, vou repetir essa ideia, ele faz isso praticamente sozinho. E por uma via completamente diferente. E agora vale a pena chamar a atenção que, embora Einstein tenha trabalhado sozinho na construção da relatividade geral, ele não era o único a preocupar-se com a ideia de conciliar a teoria da relatividade restrita com a gravitação de Newton. E o que é engraçado é que, um ano antes de Einstein, há um físico sueco, deixa eu ver se eu consigo lembrar-me do nome dele, conheço bastante bem o nome dele, mas agora não consigo lembrar, mas é um físico sueco que apresenta, em 1914, portanto, um ano antes, uma teoria que permitia conciliar as ideias da gravitação de Newton com a relatividade restrita. Para isso, ele recorria, isso foi, aliás, muito interessante, porque durante muito tempo eu não sabia este resultado, foi feito à custa de aumentar as dimensões do espaço de mais uma unidade. Ou seja, em vez de 3 dimensões espaciais, ele colocava 4 dimensões espaciais e o tempo, portanto passava a ter 5 dimensões. E obtém umas equações que permitem conciliar a gravitação de Newton, formulação a Newton,
mas era compatível com a relatividade restrita de Einstein. Pode parecer estranho que isso fosse possível, porque como é que a lei de Newton se conciliava, mas claro que a formulação era feita num quadro diferente de um espaço-tempo a 5 dimensões. Um tempo e 4 coordenadas espaciais. Essa teoria, por exemplo, previa que a luz não encurvava na presença de um campo gravítico. Ali não havia espaços curvos, o espaço era tudo plano e não havia encurvamento nenhum para a luz. E, de facto, os físicos só abandonaram a teoria de não sei quantos, o senhor cujo nome não me ocorre, precisamente por causa do facto de ela não comprovar, e a teoria de Einstein vai ser comprovada em 1919. Portanto, a partir de 1919, claramente, ninguém tem dúvidas que Einstein tinha a melhor teoria da gravitação possível e que ela tinha destronado a teoria de Newton. Muitas vezes as pessoas citam isso, um resultado, uma publicação no Times, de Londres, com o título, precisamente, que a teoria de Newton tinha sido finalmente destronada por Einstein. E em 1919, aliás, a seguir à comprovação do eclipse, quer dizer, que é de 1919. Seria muito engraçado, se eu tivesse mais tempo, poder falar que também em Portugal, especialmente, unicamente, diga-se de passagem, em pessoas que estiveram ligadas ao Observatório Astronómico de Lisboa e preocupadas com o problema da hora, interessaram-se pela teoria da relatividade e tentaram, inclusivamente, houve um astrónomo, Meli Simas, que tentou comprová-la numa situação muito especial. Só vou dizer qual é essa situação. Foi na ocultação de uma estrela por Júpiter. Júpiter passa à frente da estrela e isso é um trabalho típico dos astrónomos para poder determinar mesmo as trajetórias com algum rigor dos planetas. É sempre conveniente fazer a determinação da ocultação, que vai várias fases da ocultação, a primeira fase, para poder saber quais são as coordenadas do planeta naquele momento. Se eu fizer muitas determinações destas, eu consigo reconstruir a trajetória do planeta. Claro que naquela altura não havia os meios que hoje existem para determinar as trajetórias dos planetas, não é? E, portanto, essa era uma das maneiras que os astrónomos tinham. E ele vai aproveitar o facto de Júpiter passar em frente a uma dada estrela. Ele tinha que fazer essa observação, era uma encomenda que ele tinha que fazer esse trabalho, e ele vai aproveitá-lo para verificar quando a luz que vem de Júpiter passa junto ao Sol, se ela é desviada ou não. Sofre alguma mudança de direção. Bem, é de facto uma determinação praticamente impossível naquela altura, era praticamente impossível, de tal maneira era tão impossível naquela altura que ainda hoje a gente não conseguiu fazer. E aí, parece que o Gaia vai conseguir fazer, mas antes não era possível fazer naquela altura, porque o desvio é mínimo. Já o desvio provocado pelo Sol é muito pequeno, é 1,75 segundos de arco. O Sol, o provocado pelo Júpiter, que é uma massa muito inferior, é uma coisa, deixa-me dizer, é um cagagéssimo, quer dizer, é uma porcariazinha tão pequena, que era quase impossível. Mas ele tem consciência disso, atenção, ele tem consciência disso, e ele depois não vai determinar verdadeiramente o desvio. O que ele vai tentar determinar são os atrasos em termos de tempos de ocultação, primeira ocultação, segunda ocultação. Ele vai tentar ver se há diferenças entre as medidas usando a teoria de Newton ou usando a teoria de Einstein nos atrasos dos tempos de chegada na determinação dos contactos. O que é uma coisa inteligente da parte dele, e os cálculos que ele faz demonstram que ele conhecia muito bem a teoria da relatividade geral. Coisa que não era muito frequente no princípio dos anos 20, em qualquer parte da Europa, para não falar em Portugal, não é? Eu já digo mesmo em qualquer parte da Europa, porque o número de astrónomos que no princípio dos anos 20 se preocupava com a teoria da relatividade era bastante reduzido. Havia alguns, mas era bastante reduzido. Enfim, isto é o que se pode dizer dentro do tempo que eu tenho, já passou 5 minutos das 10h30, mas atenção, eu não fiz 1 hora. Atenção, eu disseste-me que eu tinha direito a 1 hora. Enfim, em relação a tudo isto, eu acho que o que se podia fazer, de facto, até é mais vantajoso, porque estar a ouvir uma pessoa durante 1 hora é muito cansativo, e, portanto, o melhor é perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta, se quer alguma outra explicação, ou precisa que eu explique melhor algumas das coisas de que eu falei.
Eu, por acaso, queria mostrar uns resultados. Deixem-me só, antes de fazer as perguntas, só apresentar um resultado muito importante. Talvez muita gente já tenha ouvido falar que os satélites do GPS têm uma certa altitude e que o campo gravítico afeta o tempo conforme o campo é mais forte ou mais fraco. Portanto, tendo um objeto mais longe do centro da Terra, os tempos andam mais depressa e quando estão mais próximos, ou seja, quando o campo gravítico é mais forte, o tempo anda mais devagar. Nomeadamente, nas proximidades de um buraco negro, o tempo quase para. O campo gravítico é tão forte que se eu estiver mesmo no horizonte do buraco negro, o tempo para mesmo em absoluto. Só que ninguém fica ali parado, porque qualquer pessoa que atravessa um buraco negro, atravessa o horizonte e depois cada dentro nunca mais sai. Portanto, depois o tempo desaparece rapidamente para ele. Agora, o buraco negro não tem tal túnel? Não tem o quê? Não vai dar ao outro lado? Não, mas isso é já um conjunto de buracos negros que dá origem a um wormhole, não é? Isso é uma conjugação de dois buracos negros muito próximos que dá origem àquele objeto, hipoteticamente. Não é? Nunca ninguém viu uma coisa daquelas. Atenção, que isso é uma hipótese matemática que tem algum sentido e as pessoas... A verdade é que foi assim também que a teoria da relatividade começou, não é? É uma construção matemática que aparentemente a maior parte das pessoas que olhavam para aquilo isto não serve para nada, não é? As pessoas raciocinavam a Newton, não olhavam para aquilo, não percebiam o interesse. Mas quando a teoria começa a explicar o avanço do período de Mercúrio, quando começa a explicar o encurvamento dos raios luminosos na posição do campo gravítico e, mais tarde, enfim, a última explicação, aquela que eu estou a falar agora, que é o desvio gravitacional para o vermelho, que é, ou de outra maneira, quanto mais forte é o campo, mais devagar anda o tempo. É a mesma coisa, porque se eu tiver um objeto a mandar um sinal para fora, juntam à massa uma estrela, e ele sofre um desvio para o vermelho, não é? Mas se for ao contrário, sofre um desvio para o azul. É precisamente porque os tempos são diferentes. O tempo aqui e o tempo cá em cima não é o mesmo tempo. Os tempos estão a ser contados de maneira diferente. Portanto, isso é... o que eu ia dizer é que o avanço que houve em termos de relógios atómicos, a precisão com que se consegue hoje em dia um relógio atómico é tão grande, que é possível fazer medições espetaculares. Só para terem uma ideia, a primeira vez que se faz esta medição, foi preciso recorrer a uma torre de 22,5 metros de altura, colocar um relógio lá em cima e outro cá em baixo, e mesmo assim a observação não foi direta, foi usar um intermédio de um efeito da física nuclear com o efeito Mossbauer, que se conseguiu mostrar que o relógio estava no topo do edifício, a 22 metros de altura, e o outro que estava lá embaixo, na base, não estavam acertados, o de lá de cima estava avançado, adiantado, em relação ao de cá de baixo. Uma medida difícil, porque era muito pequena. Pois hoje não é 2015, é em 2010, com relógios atómicos daquela altura, já se conseguia fazer uma medição. Pegava-se numa bateria de relógios atómicos, colocava-se numa mesa, pôs outra mesa idêntica com a mesma bateria de relógios atómicos e leva-se com um macaco hidráulico uma das mesas 30 centímetros, 33, é um pé, é um pouco mais de 30 centímetros, acima da outra e fazem-se medidas, vai-se fazendo medidas durante algum tempo e chega-se à conclusão que os relógios que estão aqui em cima andam mais rapidamente que os relógios que estão cá em baixo. Os relógios atómicos conseguem distinguir essa diferença. O que mostra que não só o tempo é relativo, como já se sabia da relatividade restrita, mas também o tempo depende da intensidade do campo gravítico. E daí toda uma série de efeitos, quer dizer, falar nos gêmeos que fazem uma viagem e voltam muito bem, isso é um efeito de relatividade restrita, não é preciso teoria da gravitação para saber que um gêmeo pode fazer uma viagem para o futuro, quer dizer, isto é, um gêmeo pode andar a uma grande velocidade, quando volta à Terra, ele está mais novo que o seu gêmeo que ficou aqui na Terra. Isso é um efeito de relatividade restrita, mas depois há os efeitos de relatividade geral que têm a ver com o facto do tempo andar mais devagar se o campo gravítico for muito intenso. Que é o que acontece com o GPS, que os relógios que estão lá em cima estão a 20 km de altitude, não é? Estão a cerca de 25 km do centro da Terra. Ao fim de 24 horas, medidos aqui em baixo, eles avançaram 39 microsegundos. Todos os dias eles avançariam essa quantia dos 39 microsegundos e iam-se desfazendo em relação ao relógio de cá de baixo, se não forem acertados, não houver uma correção. E hoje em dia é preciso sempre ter 4 satélites por cima de nós, não só para determinar as 3 coordenadas de espaço, mas para determinar a coordenada temporal, para acertar, porque o GPS que a gente tem no carro,
ou que a gente transporta para um sítio qualquer, não tem um relógio atómico ali. Portanto, aquele tempo que está lá naquele sítio não serve. Tem que se determinar o tempo a partir de relógios atómicos. Não é? Portanto, é preciso ser mais um satélite, pelo menos, para se fazer essa determinação. E pode parecer 39 microsegundos muito pouco, mas reparem, para que é que a gente precisa... Quer dizer, há uma troca de sinais entre os satélites e a Terra, e um avião, um barco, um carro. Há uma troca de sinais, nós estamos a receber um sinal, e essa troca de sinais é para determinar a distância a que nós estamos, para saber as coordenadas, as nossas coordenadas. Um erro na determinação do tempo acarreta um erro na determinação da posição. Como é que se obtém? É multiplicar o ΔT pela velocidade da luz, a velocidade das ondas eletromagnéticas, da radiação que se está a utilizar, que é a velocidade da luz, no essencial. A velocidade da luz é um valor muito grande. O tempo pode ser muito pequeno, mas se a velocidade da luz, que é um valor muito grande, for suficientemente grande, não é? Não é? Esses 39 microsegundos correspondem, na realidade, a um erro de 11,7 km. Portanto, se eu cometesse erros desses, para que é que servia o GPS? Não servia para nada, não é? Quer dizer, portanto, é preciso... Esse pequeno erro é, na realidade, um grande erro em termos das consequências. É um grande erro em termos das consequências. E, de facto, a gente resolve o problema porque a gente sabe que lá em cima o tempo é diferente de cá em baixo e, portanto, acerta. Faz a correção e o GPS passa a ser útil. Bom, pronto, é só este comentário que eu queria mais fazer porque faltava-me chamar a atenção da importância da gravitação sobre o tempo. Na realidade estrita já sabemos que há a questão da dilatação do tempo e há o problema dos gêmeos, etc. Na velocidade geral, o tempo afeta desta maneira. Quer dizer, no campo gravítico é mais forte, o tempo anda mais devagar. Agora, o caminho seguinte é, reparem, quer dizer, tantas coisas que ficaram por dizer que são importantes como consequências da relatividade. Aliás, o primeiro trabalho que Einstein publica a seguir às equações, que é em 1915, ele depois publica em 1917 a solução cosmológica, que ele chamou o problema cosmológico. Ou seja, ele vai procurar encontrar uma solução das suas equações para descrever o universo no seu conjunto. Numa fase, ainda não sabíamos que havia galáxias exteriores, portanto, para ele é um universo de estrelas. Em 1917, ainda não se sabia que a Andrómeda era uma galáxia que estava fora da Via Láctea. Mas já havia alguém que pensasse nas nebulosas fora, mas não havia... Portanto, ele pensava no universo de estrelas, assim que as pessoas falavam. Só mais tarde que se começou a falar. Depois dos anos 30, há os trabalhos do Hubble, e não só, não é? De uma série de outras pessoas. O Slipher, o Mason trabalhou com o Hubble. Mas uns determinavam distâncias, outros determinavam deslocamentos para o vermelho. Depois o Hubble juntou as duas coisas e mostra que quanto mais distante está uma galáxia, maior é a velocidade com que ela se afasta, porque maior é o desvio para o vermelho. E o desvio para o vermelho não é um efeito Doppler, atenção. Não é um efeito Doppler. Pode parecer, mas não é. Porquê? Porque, de facto, as galáxias não se mexem. O espaço entre as galáxias é que cresce. Se a gente fosse acreditar que as galáxias se mexiam, se a gente fosse defender que as galáxias não mexiam, então como é que se explica que hoje em dia há desvios para o vermelho que correspondem a objetos que estão-se a afastar a velocidades muito superiores à velocidade da luz? Se a relatividade nos diz que a velocidade da luz é inultrapassável. E a única maneira de entender isso é que é o próprio espaço que está a crescer entre as galáxias, mas as coordenadas das galáxias são sempre as mesmas. Isto é uma galáxia teórica, atenção. Porquê? Porque as galáxias vivem em grupos e dentro dos grupos elas têm movimentos próprios. Portanto, quando eu faço uma descrição do universo, essa descrição não tem pretensões de explicar o que é que se passa ao nível de uma galáxia. É uma explicação global. É uma explicação global. Esta capacidade de abstração que às vezes falta quando a pessoa não está iniciado nas ciências e lê uma frase, diz, mas como é que isso é possível? Porque a pessoa dá-lhe uma interpretação literal, imediata, e não percebe, quando eu descrevo um modelo Big Bang, estou a fazer a descrição do campo gravítico que determina a evolução global do universo. E esse campo gravítico não explica porque é que a Terra anda ao lado do Sol. Não explica porque é que o Sol anda em volta do centro da galáxia. Não explica porque é que há várias galáxias. Não explica nada disso. Só diz que há muitas galáxias e os grupos de galáxias afastam-se uns dos outros. Dentro do grupo, há um campo gravítico que são mais fortes que o campo cósmico, que determina o Big Bang. E esse campo gravítico
mais forte que existe no interior de cada grupo, determina a dinâmica própria da galáxia e faz com que certas galáxias se aproximem umas das outras. Agora, existe um outro campo global que atua sobre tudo no seu conjunto e esse é o campo que determina o Big Bang. E o Big Bang era uma singularidade inicial. Será um buraco negro? Bom, o que os cosmólogos dizem, o que os relativistas dizem, é que a singularidade do Big Bang é completamente diferente da singularidade de um buraco negro. Porque a singularidade do Big Bang é uma singularidade global, enquanto que um buraco negro é uma coisa local. A estrela colapsa e fica ali, desaparece completamente. Desaparece, mas fica o efeito daquele colapso. Isto é como se o espaço-tempo ficasse deformado e a matéria já desapareceu, mas aquela energia ficou lá e a deformação não desapareceu. Portanto, por isso, desse ponto de vista, o buraco negro é eterno. A estrela não é eterna, ela colapsa, mas o campo gravítico resultante do buraco negro do colapso permanece eternamente na descrição clássica. Porque depois há uma descrição quântica dos buracos negros. E essa descrição quântica dos buracos negros dizem que os buracos negros não são negros, que radiam e que explodem. E que essa explosão manda energia por todos os lados. Isso é outro campo para nós discutirmos, mas para isso precisávamos de não uma, mas uma dúzia de palestras e não sei se consegui acabar. Portanto, fica aqui por aqui. Ficamos por aqui. Muito bem, à altura de fazer perguntas sobre a teoria da relatividade. Aqui vai a primeira. Peço que falem sempre para o microfone, porque há pessoas a seguirem-nos na internet. Não é propriamente sobre a teoria da relatividade, mas sobre, anteriormente, Gaia. A Gaia transmite os dados para a Terra. Mas a Terra está em rotação. Como é que é? Só vem uma vez por dia e durante alguns minutos? Ou como é que transmite para a Terra os dados? Rui, explica. É relatividade ou não é? Essa não é relatividade, essa é para tu explicar. Já agora, eu vou já responder, mas vou meter aqui com o professor Paulo Crawford. Ouvi uma anedota há muitos anos e sempre fiquei na dúvida se era mesmo verdade ou se é puramente anedota. Tu deves saber. E o que se diz é assim: o Einstein, depois de ter ficado famoso e lá nos Estados Unidos correu o país a fazer palestras a explicar a sua teoria da relatividade. E às 2x3 andava sempre com o seu motorista, disse, o motorista já tinha ouvido aquilo tantas vezes que tinha decorado a coisa. E às 2x3 o Einstein diz, olha, no próximo sítio, não era uma universidade, era um local em que ele não deveria ser assim tão conhecido, é o motorista que vai fazer a palestra. Ele tinha decorado aquela coisa toda e e chega a altura de perguntas-respostas. Até que ela, então, e o senhor o que é que acha daquele hamiltoniano ali? Olha, e ele disse, meu amigo, isso é tão simples, que eu vou deixar o meu motorista ali responder. Então explica lá o Gaia. Foi por isso que te lembraste. Isto é anedota, não é? Isso é anedota, claro. Obviamente. Como é que é feita a retransmissão? Honestamente, também não sei os detalhes, mas ele está relativamente próximo. É um satélite que não tem problema de baterias de telecomunicações. Estou a tentar comparar com satélites que vão muito longe, como é, por exemplo, a New Horizons. A New Horizons está tão longe que a taxa de envio é uma taxa bastante baixa. O número de bits enviados por segundo é pequeníssima. Equivale aos nossos modems antigos. Não sei se há aqui ainda alguém sabe o que é que são modems. Okay? 300 bits por segundo, 1400 bits por segundo e coisas do género. Porquê? Porque é um problema de ter baterias. E esse satélite está tão longe, que os painéis solares, a capacidade que têm de recarregar as baterias é diminuta. O fluxo solar que lá chega decai com a distância ao quadrado. O Gaia não, o Gaia está aqui ao lado, portanto não tem problemas. Imagino que mesmo durante as horas em que há telecomunicações, ele consegue disparar no fluxo de uma taxa de emissão rápida. Por outro lado, há muitas antenas de recepção na Terra. Pois. Estas missões são feitas com antenas colocadas
em todos os continentes. De modo que esse problema não é de facto um problema real. Ok? Está ali o professor Rebordão, não sei se ele sabe a resposta exata a isto. Só um minuto, vou passar o microfone. O que eu posso dizer é que nestas missões espaciais nunca há uma antena única a receber. Há uma rede de antenas de grandes dimensões que estão localizadas em várias partes do mundo e, portanto, à medida que a Terra roda, há sempre pelo menos uma que está em linha de vista com o satélite, portanto recebe os dados. As estações estão obviamente ligadas em rede na Terra. As expected. Ok, próxima pergunta sobre teoria da relatividade. Obrigado. Sobre aquela conjectura muito engraçada de como é que se formam os wormholes a partir de dois buracos negros próximos, eu peço licença para imaginar que um buraco negro é macho, outro é fêmea, para isto ser mais engraçado. Quando eles efetivamente se ligam, portanto, até os dois buracos negros formarem o wormhole, eles são buracos negros individuais, têm a sua individualidade. O que é que acontece depois? Há um buraco negro único, desaparece, o que é que se passa? Deixam de ser buracos negros e formaram Então um novo continua objeto. a haver um horizonte de realidade, ou não? Não, em Se princípio não há não. buraco negro, não devia haver, não? Quer dizer, vamos lá ver, ele passa a ter duas bocas, no fundo é como se os dois horizontes, um de cada um, continuam a ser horizontes, não é? Mas já não têm o mesmo papel, já não têm a mesma função, porque agora, repare, deixou de haver aquele ponto central, a zona central, onde o campo gravítico vai tendo para infinito, a partir daquela coalescência dos dois buracos, o ponto central, a singularidade típica do buraco negro desapareceu. Quer dizer, o wormhole não tem uma singularidade, enquanto que o buraco negro inicial tinha. Quer dizer, ninguém sabe como é que isto pode acontecer. Isto é uma maneira mais simples de imaginar como é que pode formar-se. Repare, uma coisa é pegar nas equações matemáticas da relatividade geral e mostrar que é possível construir uma ponte daquelas, que também era conhecida na gíria da física por ponte de Einstein-Rosen. Os dois nomes dos fulanos, Einstein e Rosen, que mostraram que havia soluções de espaço-tempo que tinham aquelas pontes. Agora, a questão é, uma coisa é matematicamente poder existir, outra coisa é fisicamente perceber que ela existe. Não é? E para tentar encontrar uma explicação física para o aparecimento do buraco negro, do wormhole, pensa-se que pode ser uma coalescência de dois buracos negros. Isso é uma ideia que foi apresentada pelo Kip Thorne, que é o mesmo homem que esteve por trás do Interstellar, do filme Interstellar, que estudou a física que estava por trás do filme Interstellar, que começou a interessar-se. Aliás, é muito interessante porque este tipo de investigação de wormholes e problemas semelhantes não era muito bem vista no sentido em que alguém que está a fazer uma coisa daquelas e mandar-se para uma revista, daquelas revistas mais sérias de física, de relatividade, os artigos não eram aceitos porque as pessoas consideravam que não eram problemas sérios. Até que o Kip Thorne, com dois alunos, primeiro com um trabalho, depois com outro, no outro trabalho, escrevem para uma revista de divulgação, não é divulgação, uma revista pedagógica, que é o American Journal of Physics, um artigo cujo título How to Teach General Relativity, portanto, como ensinar a relatividade geral, e depois como aplicação, formação de wormholes. E começa a mostrar como é possível criar um wormhole e ver quais são as consequências que o wormhole podia ter. Não é? Aquele filme, tudo isto que surgiu, é muito engraçado, quer dizer, a verdade é que os cientistas também são muito influenciados pela vida do dia-a-dia, pelos contactos que têm com outras pessoas. Na verdade, como é que se chama, o grande divulgador da astronomia, que já morreu, Carl sabes Sagan. que o Cosmos, o Carl Sagan, era amigo do Kip Thorne. Eu agora esqueço-me os nomes, naquela fase em que os nomes não aparecem, no momento em que eu preciso deles, só aparecem uns segundos depois. Depois o Kip Thorne foi colocado perante esta questão pelo Carl Sagan. Estou a pensar em escrever um livro, e na altura ainda do livro, em que quero mandar um astrónomo a um sítio distante e possivelmente passar através de um buraco negro e depois voltar à Terra. E passar através de um buraco negro? Sim, porque se ele vai atravessar, não sei, ele tinha uma ideia de que isso podia ser um caminho possível, e o Kip Thorne, não, isso por aí não vai lá, quanto muito
Uma solução possível talvez for arranjar um túnel no espaço-tempo, aquilo que nós chamamos um wormhole, mas eu vou estudar o assunto. E arranjo um aluno para trabalhar o assunto, que é sempre necessário ter um aluno para fazer as contas, e depois verificar se elas estão certas, e escreve um artigo para o American Journal of Physics sobre wormholes. Mas, entretanto, já o nosso amigo Carl Sagan não tenta explicar muito bem como é que o processo vai, quer dizer, não fala nem buracos nem wormholes, só diz que a astronauta parte daqui e depois volta, depois fica sem saber se ele foi, se não foi, mas depois há um filme com não sei quanto tempo de estática, o que mostra, e a verdade é que usando a estrutura matemática dos wormholes e admitindo que eles possam existir, é verdade, é possível fazer as contas com muita facilidade e verificar que nos relógios da Inglaterra aparentemente só passaram, não sei, 30 segundos, 40 segundos, e ela teve tempo de ir lá em cima e voltar. Porque ela pode ter ido lá de cima e na outra boca do wormhole o tempo estava atrasado em relação... Ela podia ter levado de facto 1h30 ou 2 horas ou vários dias, mas chegar lá em cima e o tempo estava antes dela ter partido e ter tempo suficiente de voltar e quando volta só passou 12 segundos no processo todo. Ou seja, matematicamente é possível construir isso. Agora, o wormhole é obviamente uma ficção teórica. Porque para que os tais pontos de Einstein-Rosen que o Einstein obteve pudessem ser realizáveis para este efeito, é necessário evitar que aconteça aquilo que Einstein verificou, que era o wormhole fecha-se cada vez que passa um fotão, basta um fotão, que é uma coisa mínima. Ele fecha-se, a garganta fecha-se. E o que eles imaginaram é que não, há uma maneira de evitar isso, e a maneira é pôr energia negativa ali dentro. Onde é que a gente vai arranjar essa energia negativa? Sei lá. O continente acho que não tem. Teoricamente ela existe, percebe? Quer dizer, toda uma questão teórica. Teoricamente ela é possível pensar nela, mas agora também é possível pensar-se no problema dos gêmeos, não tem nenhum problema teórico, só tem problemas do ponto de vista prático, porque a gente não tem veículos a andar a velocidades de 99,8 vezes a velocidade da luz, 99% da velocidade da luz, não tem veículos desse tipo, nem tem energia suficiente para fazer viagens não sei quantos anos e ir e voltar. Portanto, teoricamente, a ideia de um gêmeo ir lá a uma distância grande e voltar, e quando chegar está mais novo, é uma ideia perfeitamente razoável. Do ponto de vista tecnológico, é completamente impossível. Durante não sei quanto tempo, pode ser muito impossível. Então, se me permitem só uma segunda pergunta, não sei se é a maneira correta de explicar o que eu quero, ou de perguntar o que eu quero, mas a ideia da unificação das 4 forças e a ideia de criar uma teoria que une essas 4 forças equivale ou coincide com a unificação da teoria da relatividade e da mecânica quântica, ou pode acontecer uma e não acontecer a outra? Esse é o problema maior. Esse é o problema maior. Porque a estrutura das duas teorias é, de alguma maneira, oposta. Claro, estamos a falar, quando se fala aqui em mecânica quântica, não há mecânica quântica que nós aprendemos na universidade. Estamos a falar da teoria quântica de campos, que é já uma coisa mais complicada. Mas o problema não é esse. O problema é que a estrutura das teorias quânticas é completamente distinta da relatividade, que é uma teoria não linear, enquanto que a mecânica quântica é uma teoria linear. O que é uma teoria linear? Portanto, o eletromagnetismo é uma interação linear e tem este efeito. Eu tenho aqui uma carga, sei qual é o campo elétrico que ela cria. A carga está parada, tem um campo estático, eu sei determinar. Tenho aqui outra carga, eu sei qual é o campo que ela cria. As duas juntas criam um campo que é a sobreposição linear destes dois campos. Se eu souber calcular o campo de uma e souber calcular o campo da outra, sei calcular o campo resultante das duas, muito facilmente. Agora tenho uma massa, que é um campo gravítico. Tenho outra massa, que é outro campo gravítico. Qual é o campo gravítico criado pelas duas massas? É extremamente complicado, mesmo na teoria de Newton. E na teoria de Einstein ainda é muito mais complicado. Porque não é a combinação linear do campo gravítico criado por esta massa, mas o campo gravítico criado por esta. É um campo que não tem nada a ver com isso. Por isso mesmo, enquanto que na mecânica de Newton é difícil calcular um problema a dois corpos, não é? Saber a dinâmica dos dois corpos, por exemplo, duas estrelas, mas consegue-se razoavelmente resolver o problema. Se eu quiser aplicar a teoria da relatividade a um problema de dois corpos, não consigo porque não há solução. Daí que muitos estudos destes em astronomia, o que as pessoas usam é mecânica newtoniana, não é relatividade.
Se eu tenho um objeto simples, muito bem, eu posso usar a relatividade. Mas se eu tenho um sistema de objetos, um sistema de estrelas, eu uso mecânica newtoniana, não posso usar a relatividade. Temos uma pergunta via internet, mas antes de deixar fazer, agradeço imenso, se pedir só um segundo para eu próprio colocar aqui uma pergunta mais envolvente no seguinte sentido. Qual foi a grande diferença, fazendo um sumário daquilo que aqui foi apresentado, o salto da teoria da relatividade estrita, que já é uma grande mudança em relação à teoria newtoniana, do tempo constante, universal e absoluto, agora passar da relatividade restrita para a generalizada, a geral, quer dizer, qual é a grande mudança mesmo? É que o conceito de espaço curvo creio que é muito confuso para as pessoas que aqui estão da Mas sala. é que o problema é mais complicado que isso, não é simplesmente passar de um espaço-tempo plano, em que o espaço é plano e o espaço-tempo também é, para um espaço-tempo que é curvo. A diferença fundamental é esta. Quando a gente está a fazer relatividade restrita, o melhor exemplo que se pode dar é dizer assim, o espaço-tempo desempenha na relatividade restrita o papel que o palco, numa peça de teatro, representa para os atores. Temos os atores que estão a representar uma cena, teatro. E o palco é uma coisa fixa, não se mexe. Não se mexe e não entra na ação. A gente pode mudar o palco, pode pôr uma outra coisa lá dentro, enfim, é possível ir mudando o palco, mas a ação dos atores não tem nada a ver, não joga com... O palco não participa na ação. A gente pode alterar o palco, mas o palco não participa na ação. É isso que acontece na relatividade restrita. Ora bem, para Newton, o espaço-tempo era aquele conceito abstrato, até, se possível, absoluto, um espaço absoluto e um tempo absoluto. Para Einstein, o espaço-tempo é o campo gravítico. O espaço-tempo é o campo gravítico. Não há diferença entre o espaço-tempo e o campo gravítico. E esse campo gravítico interatua com a energia e com as coisas que lá existirem. Quer dizer, os campos outros, por exemplo, o campo eletromagnético tem energia, portanto, deforma o campo gravítico, provoca uma deformação no espaço-tempo. Deforma o campo gravítico significa deformar o espaço-tempo, alterar o espaço-tempo. E, portanto, isto significa que o espaço-tempo passou a ser um ator, participa na ação. Tudo o que acontece é uma consequência da ação do próprio campo gravítico. Por outro lado, quantos mais atores colocares no palco, mais o palco é deformado. Pois, exatamente, claro. Estão a ver a cena, não é? Esse é o ato terceiro. Vamos então à internet, vamos ouvir a pergunta que veio daí. O microfone não está ligado, creio que não está ligado. Ele tem uma voz forte. Mas... Agora sim, isto não foi combinado, mas o professor fez a pergunta que o Edgar Ferreira tinha colocado. Qual era a diferença entre a teoria de relatividade geral e a restrita? Portanto, dizemos já se o Edgar Ferreira não está a seguir, já foi respondida. Já agora deixa-me só acrescentar uma coisa que eu não disse que é importante. É que a relatividade geral contém a restrita sempre localmente. E, portanto, quer dizer, quando eu passo da restrita para a geral, a restrita está lá em cada ponto. Nomeadamente, nós na restrita dizemos, logo na restrita, que a luz é uma velocidade limite. A velocidade da luz é uma velocidade limite. E que todos os observadores medem a mesma velocidade para a luz, que é um dos conceitos mais difíceis de pensar a um aluno que está a fazer o 12º ano de Física, e começa a aprender relatividade, logo no ensino secundário. Como é que é possível? Mas se eu andar quase à velocidade da luz, imaginemos, e há uma luz que vem para mim e eu não a vejo andar mais depressa... A velocidade da luz tem essa coisa que distingue todas as outras velocidades. E isso é a única maneira, foi a única maneira que Einstein encontrou para que as equações do eletromagnetismo também obedecessem a um princípio da relatividade, isto é, o que isto significa? É que os observadores que se deslocam com velocidade constante, nós damos a esses observadores o nome de observadores inerciais, que se deslocam em linha reta com uma velocidade em módulo constante, sempre em mesma direção. Esses observadores são todos equivalentes para descrever as leis da física. Ora, isto era verdade com a física de Newton, mas só para as leis da mecânica. Quando a gente começa a ter fenómenos eletromagnéticos, a coisa complica-se. E o que Einstein vai mostrar é que era possível estender esse princípio da relatividade também ao eletromagnetismo. Portanto, o eletromagnetismo fica já. Agora, o problema que se colocava era que as leis de Newton das forças, não é as leis cinemáticas, mas quando se fala agora da força da atração universal,
não eram compatíveis com a relatividade. E era, portanto, necessário estender o princípio da relatividade também aos movimentos não inerciais. Esse é o grande problema. E, de facto, enquanto que, em relação à relatividade restrita, observadores inerciais, portanto, que se deslocam com velocidade constante, são perfeitamente equivalentes para descrever qualquer fenómeno. Portanto, eu pego um indivíduo e meto num comboio a alta velocidade, desde que a velocidade seja constante, isto significa ir sempre em linha reta, não é? Ele pode fazer as experiências que ele quiser, de óptica, de mecânica, e ele vai obter os mesmos resultados que alguém num laboratório aqui parado. Isto parado é como quem diz, não é? A Terra está em movimento em torno do Sol, não é? Ok, mas, enfim, relativamente a um observador parado em relação à Terra. Ora bem, agora a questão que nós queremos ver é que como é que a gente vai introduzir os observadores que são acelerados. E só um campo gravitativo há sempre acelerações. E esse foi o grande problema de Einstein e, se quisermos, o grande problema que todos os outros tentaram fazer a generalização da relatividade restrita, porque só foi porque, de facto, não há equivalência entre os observadores quando um está acelerado e o outro não está. Portanto, voltando à velocidade da luz, o que acontece, mesmo em cosmologia, quando uma galáxia manda um sinal luminoso que eu vou detectar, não interessa a velocidade a que eu vou. No momento em que eu me cruzo com a luz, eu meço a velocidade e a velocidade é c. Mas se eu for dividir o espaço que a luz percorreu desde a galáxia distante até à minha galáxia e dividir esse espaço pelo tempo que a luz levou, o resultado não dá c, não dá a velocidade da luz. É uma coisa engraçadíssima, quer dizer, todos os observadores que se cruzam com a luz medem c, mas globalmente a velocidade da luz não é c. Vai variando. Porquê? Porque o universo está a expandir-se, portanto, ela está a ser arrastada nessa expansão. Portanto, imagine uma galáxia emite uma estrela, por exemplo, não precisa de uma galáxia, mas localizar, penso numa estrela, emite um fotão. Mas a estrela pertence à galáxia e, portanto, o fotão às tantas está a uma certa distância e a galáxia está a afastar-se. Quanto maior a distância, mais depressa ela se afasta daquele fotão. Portanto, de alguma maneira, a expansão do universo é como se fosse um rio que arrasta o fotão, de tal maneira que, em certas circunstâncias, eu até posso ter uma coisa que parece impossível. Se eu tiver um campo de futebol e estou a correr de uma baliza para a outra, eu vou a uma velocidade de 50 km por segundo, mas as balizas estão construídas sobre um terreno elástico e o terreno elástico está a ser expandido a uma velocidade que, em vez de ser 50 km a hora, é 100 km a hora. O que acontece? Eu cada vez estou mais longe da baliza, embora estou a correr para a outra baliza, mas cada vez estou mais longe dessa baliza. Porém, se for elástico, pode acontecer que o próprio chão me transporta e a minha velocidade é 50 km em relação ao chão, mas o chão, por sua vez, transporta-me e, portanto, eu vou a uma velocidade suficiente e acabo por apanhar a outra baliza. O que acontece com os fotões que vêm de galáxias que estão, por exemplo, a 3D, uma galáxia está a 3D, está a afastar-se a uma velocidade superior à velocidade da luz. E, no entanto, já é uma distância razoável em termos astronómicos. Embora hoje em dia já deseje agora 7 e 8 próximos disso, com objetos muito mais distantes, quasares, não sei. Mas 3D está a afastar-se a uma velocidade superior à velocidade da luz e, no entanto, isso eu vou ser capaz de ver. Ok, mais perguntas? Professor, se eu puder continuar a ser a voz de quem nos segue. Vamos aí à Através internet. da Eu peço internet. desculpa à pessoa anterior. Eu peço desculpa. Não, acho que o Edgar ficou contente, foi ter logo a pergunta dele colocada. O Marco Verás pergunta-nos, que imagino que seja de resposta fácil, o que seria necessário para conceber ou manipular um wormhole? Conceber o quê? Ou manipular um manipular. wormhole. Basicamente, não sei, deixa-me fazer aqui uma fofoca. É que no filme Interstellar, que está na memória de muita gente, sim. o filme é estranho. Deixa-me só fazer aqui uma introdução ao filme. O filme é estranho. Se virem a ficção científica, até à data a ficção científica toda baseava-se no conceito de, neste universo há outras civilizações mais avançadas do que a nossa e de alguma maneira entraremos em contacto com elas. O Interstellar dá um passo atrás e diz: estamos sozinhos. Estamos sozinhos, porque quem constrói o wormhole e tem essa tecnologia de manipular wormholes é a própria humanidade do futuro que ajuda a humanidade de hoje. Eu vou extrapolar.
Seria muito giro ensinarmos os homens Cro-Magnon a construírem telemóveis. mas a pergunta é essa, não é? Qual é a capacidade de podermos criar, manipular wormholes? Foi o que eu entendi. A resposta já dei, quer dizer, nós não temos nenhuma capacidade neste momento, quer dizer, de facto, a única coisa que nós sabemos é que existe um princípio na física que mostra que em certas circunstâncias microscópicas existem estados de energia inferior ao estado básico fundamental. E nós interpretamos esses estados de energia como um estado de energia negativo. E isso foi verificado experimentalmente, essa situação, mas foi verificado experimentalmente do ponto de vista microscópico. E, portanto, agora fazemos uma ilação teórica, quer dizer, conceptual, de que aquilo que é possível a nível microscópico também vai ser possível um dia a nível macroscópico. Ou seja, tal como é possível ao nível microscópico criar uma situação onde aparecem densidades de energia negativas, é possível um dia ter ao nível macroscópico, portanto, posso encher um túnel, de tal maneira que é um túnel que, em princípio, tal como as equações de Einstein prevêem, devia fechar-se quando alguém tentasse passar a sua garganta. A gente deixa duas bocas e uma garganta, e a garganta fecha-se sempre. Mas se eu encher todo o túnel com essa energia que teoricamente já existe, mas na prática não, quer dizer, não sei construir, obter isso do ponto de vista macroscópico, mas sei que é possível. Aliás, a razão que isso é possível é fácil até de explicar. Não é nada complicado, teoricamente. Quer dizer, porque a mecânica quântica diz que cada partícula existe associada a uma onda, não é? Há uma onda associada e, no entanto, se eu te arranjar duas placas metálicas e colocá-las a distâncias da ordem do micron, muito próximas de uma outra, o que é que acontece? O vácuo, na verdade, não existe. Nós temos constantemente pares virtuais de partículas e antipartículas que, deixa-me só quando dizer, em quando, o vácuo origem... aqui não é o da bomba de vácuo, hein? Não. Não, vá. Não, é o vácuo quântico. É o estado de energia mínima. Quando eu falei em vácuo, é o estado de energia mínima. Mas eu estava a dizer que o vácuo não existe na medida em que, em qualquer situação, por muito rarefeita que a gente possa imaginar, há sempre pares virtuais. O que é que significa pares virtuais? São partículas que a gente não detecta realmente, mas eles estão lá. E estão constantemente a aniquilar-se com a sua antipartícula. O eletrão encontra um anti-eletrão e assim por diante. E há partículas que são a sua própria antipartícula, como é o caso do fóton. Mas, tirando esse caso, normalmente partículas neutras, isso acontece com a sua antipartícula, é a sua própria partícula. Mas pensa-se que o vácuo é, de facto, algo de extremamente complexo, que está cheio de todos os tipos de partículas elementares que vocês possam imaginar e das suas respectivas antipartículas, e estão constantemente a criar e a destruir-se, a criar-se e a destruir-se. E que, no entanto, se eu, por exemplo, no caso de partículas elétricas, se eu aproximar um campo elétrico numa zona de vácuo, esse campo elétrico afasta a partícula negativa e aproxima a positiva, ou vice-versa. Portanto, vai afastá-las uma da outra, e a energia do campo que eu lá coloquei materializa depois as duas partículas, quer dizer, a partícula e a sua antipartícula, materializa o que afasta-as e, portanto, elas tornam-se reais e deixam de ser virtuais. Portanto, no fundo, o que o físico está a dizer é que eu só concebo que as partículas existam se existirem ao nível virtual, já, e quando elas aparecem, elas foram simplesmente separadas. Elas já lá estavam, mas estavam numa situação virtual em que eu não conseguia detectá-las. Portanto, o vácuo quântico é isso, que é esta mistura de partículas e antipartículas. E a energia negativa? Mas não é possível, esta situação não se ocorre só com campo elétrico e com partículas que sejam carregadas. Também pode acontecer com partículas neutras e que tenham a sua antipartícula. Aí vão precisar de um campo gravítico. Hawking, por exemplo, sugeria que uma solução possível, uma explicação possível, não quer dizer que o problema seja assim, é o que nós chamamos em física uma explicação heurística. É algo que dá para perceber como é que a coisa pode fazer-se, sem que a realidade seja exatamente essa. E então, o que ele pensava é assim, tem um buraco negro, tem um horizonte que separa a região no interior, onde está a singularidade, da região exterior. Uma vez atravessado o horizonte, eu não posso voltar para trás. Agora, imaginem que nas imediações de um buraco negro estão lá essas nuvens de partículas e antipartículas virtuais, e às tantas, uma das partículas entrou para dentro do horizonte. E, portanto, entrou para dentro do buraco negro, atravessou o horizonte.
parceira ficou sozinha. Materializa-se. Porque, a partir do momento, quem é que forneceu a energia para criar a partícula? Foi o campo gravítico. O campo gravítico criou a partícula ao captar uma das partículas do par. E, desta forma, o buraco negro pode não ser negro porque vai emitir todo o género de partículas, quer dizer, vai receber todo o género de partículas e, portanto, simultaneamente emitir as outras que funcionam como se fosse uma emissão do buraco negro. O buraco negro tem uma radiação e vai irradiar, aliás, um espectro térmico, o que é uma coisa muito estranha. E depois levanta outros problemas que têm a ver com a conservação da informação, etc. Ok. Fazer uma outra pergunta, não sei se há mais aí no público. Vai pensando que a minha pergunta depois vai ser e daqui a 100 anos, vá. Está bem, está bem. Quando recebemos uma luz com um desvio para vermelho, ela traz alguma assinatura que nos diga se é de origem gravítica, se é por efeito Doppler ou por expansão do universo? Não é um problema de assinatura. Tem a ver com o facto de que no nosso modelo teórico, de acordo com o nosso modelo, nós não podemos admitir que é um efeito Doppler, porque as coordenadas dos grupos de galáxias é como se você fizesse o seguinte: arranja um balão e vamos representar. Agora vamos pensar em galáxias, não pensar que a estrutura não é tão complexa, não são grupos, é uma galáxia só. Cada galáxia é um bocadinho de papel, pode ser aqueles confeitos de carnaval. E a gente cola o papel. E eu digo cola o papel e não desenha o papel, porque quando eu vou assoprar o balão, eu não quero que o desenho que eu faça vá crescer. Porque não é isso que acontece na descrição do Big Bang. Na descrição do Big Bang, as galáxias não aumentam as suas dimensões porque o universo está em expansão. É só o espaço entre as galáxias que cresce. Porquê é que elas não aumentam? Porque o campo cósmico, como já expliquei, apesar de ter um efeito global extremamente importante, é muito fraco, comparado com o campo da própria galáxia. E o campo da própria galáxia não deixa ela crescer. Mas não é só o campo da galáxia, nós próprios também não crescemos, ou as órbitas da Terra em torno do Sol não aumentam. É porque, repara, quando eu tenho um modelo Big Bang, ele não tem pretensões a explicar o que se passa nos mínimos detalhes. É globalmente que ele explica o que vai acontecer. E o que vai acontecer é que as várias galáxias vão se afastar umas das outras. Simplesmente, como eu estava a dizer, no balão, eu colo os confeitos, estou construindo um aspecto correspondente àquilo que eu vejo no céu, e assopro o balão vai ficando com o raio cada vez maior, a área também maior, não é? E as galáxias vão se afastando de tal maneira que as mais distantes afastam-se mais depressa, com uma velocidade maior, tal e qual como no Big Bang. E, portanto, não há mudança das coordenadas porque elas estão coladas à superfície do balão. Só que o espaço entre duas galáxias está cada vez maior. Logo, isto não é um efeito Doppler. Porque no efeito Doppler há um efeito de velocidade. Ora, isto tem uma vantagem, esta explicação, porque assim a gente pode perceber que neste modelo pode haver objetos que estão-se a afastar porque o espaço está a crescer a um ritmo tão grande que elas estão-se a afastar a velocidade de 2c, 3c, 4c, 20c. E, no entanto, como não há um movimento relativo, de facto, quer dizer, a galáxia não se aproxima de outra, ela afasta-se de todas. Então, eu posso admitir que ele tem a velocidade que eu quiser e não há nunca velocidades físicas reais. Estas velocidades, as velocidades associadas à expansão do universo, não são verdadeiras velocidades físicas. Deixa-me só pôr aí uns números para ajudar aqui as pessoas a pensar. Quando o telescópio detecta um espectro e vê que uma risca espectral que identifica um átomo muda o seu comprimento de onda, por exemplo, de 4.000 angstroms para 4.100, 4.100 não, para 4.000,1, 4.000,2, 4.000,3, correspondem às velocidades físicas dentro da força, vou pôr assim, da força gravítica local que ali está. Caso concreto, as estrelas dentro da nossa galáxia têm velocidades relativas de 100 km por segundo, 200, 300, as mais rápidas têm 400 ou 500. E esses são efeitos Doppler. E esses aí são efeitos Doppler puros. São efeitos Doppler puro. A nossa galáxia, que está no grupo local de galáxias, elas movimentam-se lentamente à volta de um centro de massa e as velocidades são baixas.
E o professor Paul Crawford também estava a dizer, esta é a situação em todos os grupos locais de galáxias. De modo que ao espectroscópio isso aparece. Em cima disso, porém, quando as galáxias estão muito longe, o fotão que elas emitem, como demora muito tempo a cá chegar, enquanto elas vêm pelo espaço, o universo expande. E essa expansão reflete-se no comprimento de onda. Exatamente. Portanto, é um efeito relativista, não é um efeito de movimento de Doppler. O que é que fica misturado no efeito de Doppler observado? Está o efeito Doppler local dos movimentos locais a somar àquele que é introduzido, à mudança do comprimento de onda introduzida pela expansão do universo. Porém, se a galáxia estiver razoavelmente distante, o efeito Doppler local é muito mais pequeno do que a alteração produzida pela expansão do universo. Portanto, não há maneira de distinguir os dois. Não há. Nós medimos apenas uma alteração no comprimento de onda e mais nada. Não pode, através da observação, dizer este desvio aqui é amarelo, então é Doppler, aquele é mais vermelhinho, é do outro. Não dá. Só para lhe dar valores típicos de efeitos de Doppler relativistas, devido à expansão do universo, não se fala de 500 km por segundo, mas fala de 10% de velocidade da luz, 20% de velocidade da luz, 30% da velocidade da luz. Está a falar de 30 mil, 50 mil, 100 mil km por segundo. Não é uma velocidade física real, não é? Está a traduzir o facto do fotão estar preso à estrutura do espaço-tempo. Portanto, é bem diferente essa situação. Mas não há nada que diga ao espectroscópio que muda uma da outra. Alguém tinha aí mais uma pergunta? Era daqui, eu vou passar o microfone àquele senhor primeiro. Era só para perguntar o que era mesmo, o que é que diz o efeito de Doppler, quais são as... Quando falo em efeito Doppler, o que é que significa mesmo? O efeito Doppler ocorre sempre que há um fenómeno ondulatório. Não é necessário olhar só para a luz, pode ser ao nível do som, que é também um fenómeno ondulatório. Aliás, inicialmente, quando se começou a falar em ondas eletromagnéticas, pensava-se muito à semelhança das ondas sonoras. E por isso mesmo é que durante o século XIX as pessoas insistiam na necessidade de um meio para se propagar, porque as ondas sonoras só se transmitem se houver um meio material para propagar a onda sonora. Mas não é isso que acontece com as eletromagnéticas. Mas, quanto ao efeito Doppler, não tem nada a ver com isto, que é independente de ser eletromagnéticas e, portanto, haver meio ou não haver meio. A única coisa que acontece, eu tenho uma fonte e estou a receber um sinal. Se o receptor está-se a afastar da fonte, não é? Os comprimentos de onda vão aumentar. E, portanto, há um deslocamento que nós dizemos para o vermelho, que o vermelho é, dentro do espectro da onda visível, o comprimento de onda maior, ou seja, a frequência mais pequena. Por isso a gente diz para o vermelho, não quer dizer que a gente veja a coisa avermelhada, não é? Há um deslocamento para o comprimento de onda maior. Há uma aproximação, há um aumento da frequência e, portanto, um comprimento de onda menor. Isso já acontece ao nível sonoro, não é? Com um apito, não é? Se eu tenho uma buzina de um carro, não é? E dois carros estão-se a aproximar um do outro e quando buzinam, e se mantiverem sempre a buzinar todo o tempo, vê-se que começa, em vez da cor aqui, é o mais agudo ou mais grave, que corresponde na mesma cor. Então o que acontece? Mais agudo quando se aproxima e mais grave quando se separam. Portanto, ele começa por se sentir uma coisa mais aguda, um apito mais agudo, e depois, se ele continuar a buzinar, começa a ficar mais grave o apito. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Deixa-me dar uma animação sobre isso, associada ao Mandota. Esta é deliciosa, e é assim, fulano é apanhado a passar com o sinal vermelho e vai a tribunal. E ele defende, em pleno tribunal, que aquilo foi visto vermelho devido a um efeito de Doppler. Aquilo ficou vermelho. E foi bom. O juiz, que sabia física, faz as contas, diz, você quer mesmo defender isso? Olha que a sua multa vai ser elevadíssima, porque a velocidade necessária para tornar aquilo mesmo vermelhinho tem que ser muito, muito grande. É ser muito maior do que aquilo que estava a ver. Aí a multa ia ser. Uma animação muito simples é esta. Eu imito um som, vem uma frente de onda, que vai a uma certa velocidade,
ao fim de um segundo chega aqui, é a velocidade do som. Ao fim desse segundo eu emito outra frente de onda e elas estão espaçadas disto. Se emito a primeira, a onda vem aqui ao fim de um segundo. Se, entretanto, eu também estiver a andar, quando emitir a segunda, a diferença entre as duas é só esta. O comprimento de onda diminuiu. Pois. O comprimento de onda diminuiu. Ao contrário, se eu estiver a andar naquele sentido, a distância entre a frente de onda inicial e a segunda que eu emitir aumenta. É simplesmente uma mudança de comprimento de onda que, como a velocidade depois é constante, altera a frequência. Portanto, é isto. A luz também está sujeita a isso. Também Pois. está. Ok? Portanto, esse é o conceito. Agora, na prática, há muita gente, ainda bem que falaste do vermelho, há muita gente que acredita que os objetos ficam mesmo vermelhos devido a este efeito. E não é 400 ou 500 km por segundo, fazem alterações de décimos ou centésimos de angstrom. E angstrom é 10 elevado a menos 10 metros. A luz azul tem 5.000 angstroms e altera aqui um décimo. Altera décimos. E para mudar a cor, e esta é a história do juiz, é que para mudar de amarelo, que está em cerca de 5.500, para ir para vermelho para 7.500, precisaria de uma velocidade relativista. E a multa seria muito grande mesmo. Mesmo muito grande. Bem, ele depois tinha que dizer qual era o carro que tinha essa velocidade. Não é? Já vou aí, temos aqui. É um comentário ou é uma pergunta? É um comentário? Então, este senhor. Primeiro queria só fazer uma observação em tom de brincadeira devido a uma coisa que disse há pouco, que era, nós não nos estamos a expandir o corpo humano. Tipo, se o corpo humano se estiver a expandir e por analogia também as réguas que usamos para nos medir também se estiverem a expandir, como é que saberíamos? Pois não, aí não conseguíamos medir, não é? Não, isto é só uma brincadeira. A pergunta a sério é uma coisa sobre a qual eu já me interrogo há muito tempo e penso que nunca vi uma explicação, que é, pronto, se a teoria da relatividade geral explica a gravidade através da curvatura de espaço-tempo, e como o Sr. Professor há bocadinho disse que essa teoria só se aplica a uma escala mesmo macro, portanto espero também que esta pergunta não venha fora de propósito, mas eu nunca vi uma explicação sobre como é que se explicaria então a gravidade a nível, uma escala muito pequena, que é nós já andarmos na superfície da Terra. Não, mas a superfície da Terra é macro. Ok, pronto, eu pensei que macro fosse a nível galáctico. Não. O macro estava aqui por oposição aos fenómenos quânticos no interior do átomo, ao nível da mecânica quântica. Repare, aliás, agora só um comentário para dizer, a relatividade, quer restrita, quer geral, é uma teoria na linha da física clássica do século XIX. Embora a gente hoje em dia há uma tendência, os livros americanos dizem muito, falam de física moderna e interpretam a relatividade como fazendo parte da física moderna. De facto, por exemplo, para fazer física nuclear, a um certo nível é preciso saber relatividade. E, portanto, como a física nuclear é de facto física moderna, parece que a relatividade também é. Mas não é, porque a estrutura conceptual da relatividade é clássica. Embora mude os conceitos de espaço e de tempo, mas é uma física da mesma tradição da física do século XIX. No entanto, o contributo de Einstein é de 1905, que é o mesmo contributo que ele dá, na mesma altura em que ele dá o contributo para a ideia de que o campo eletromagnético, que é um conceito clássico, as equações de Maxwell são obtidas no século XIX, não é? Em 1860 e pouco, 65, 67, ele publica as equações. No entanto, é verdade que a gente precisa de relatividade, por exemplo, para aplicar a mecânica relativista, etc. E, portanto, mistura-se com a física moderna. Mas quando nós falamos em física moderna, pensamos essencialmente em microfísica. Quer dizer, é mais fácil, talvez, fazer a distinção desta maneira. A macrofísica, que se aplica aos objetos macroscópicos e não à estrutura atómica, ou é o mesmo nuclear e subnuclear, e a mecânica quântica, que permite perceber o funcionamento dos níveis atómicos, os níveis moleculares, os níveis de energia atómicos e moleculares, ou a composição, a estrutura das partículas elementares, etc. Das partículas não elementares. Quer dizer, o próton, por exemplo, não é uma partícula elementar. O elétron já é uma partícula elementar. Mas o próton é constituído de outras partículas. Perceber isso é preciso
usar a teoria quântica de campos e estudar uma interação determinada, que é a interação típica das interações fortes. Enfim, portanto, esse é que é o mundo da microfísica. A mecânica quântica é o mundo da microfísica. E a relatividade é uma teoria clássica. E, de facto, são teorias que têm alguns conceitos muito diferentes. Quer dizer, porque eu dizia há bocadinho, sobretudo no caso da relatividade geral, que é uma teoria não linear. Na física clássica também há muitas teorias lineares, como o eletromagnetismo. Mas a relatividade é uma teoria linear. E a mecânica quântica foi construída como uma teoria linear. E é isso que torna muito difícil usar relatividade geral com mecânica quântica. Mas é possível e fácil usar relatividade restrita com mecânica quântica. Aliás, a teoria quântica dos campos utiliza a relatividade restrita juntamente com a física quântica. Não há problema nenhum de compatibilizar a relatividade restrita com a mecânica quântica. O problema é meter a gravitação. E se quisermos fazer a unificação das 4 interações, temos que meter a gravitação. E aí é que é o problema. Unificar as interações típicas da física, da microfísica, nuclear, subnuclear, etc., com as coisas macrofísicas. Quando eu vou falar aqui em macro, é, portanto, por oposição ao átomo e ao núcleo e às partículas. Ok, temos aqui mais uma pergunta e estamos a chegar ao fim. Paulo, apesar de tudo, estamos no Ano Internacional da Luz. Estou aqui. Desculpa. Estamos no Ano Internacional da Luz. E descontando as questões instrumentais, a luz e a energia, enfim, a luz como veículo como objeto de experiências interessantes e importantes ao longo do último século, qual é de facto a função da luz no esquema e na arquitetura da relatividade geral? Como é que se pode sintetizar, se é que há alguma função relevante, estruturante da luz no contexto da construção da teoria? Pois, é muito, muito importante, quer dizer, porque de facto, quando começas a pensar na estrutura do espaço-tempo, começando na relatividade restrita, há no espaço-tempo aquilo que se chama os cones de luz, quer dizer, Einstein constrói a relatividade restrita em cima de 2 postulados. Um é uma ideia que já vem da física newtoniana, que é a ideia do princípio da relatividade, que é pôr todos os observadores inerciais em pé de igualdade. Isto é, para eles construírem a mesma física, eles verificarem as mesmas coisas. E para isso, ele teve que mudar o conceito do que eram observadores inerciais. Quer dizer, os observadores inerciais relacionam as suas coordenadas de uma maneira diferente do que aconteceu na mecânica newtoniana. Mas depois vai introduzir a ideia de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores inerciais. E, ao fazer isso, introduz um conceito de cone de luz como uma direção bem definida no espaço-tempo que é imutável, não muda. Quando ele mete o campo gravítico, vai acontecer que os cones de luz deixam de ter uma estrutura sempre a mesma. Quer dizer, a estrutura dos cones de luz vai mudando de ponto para ponto. E os cones de luz começam, por exemplo, pode acontecer que os cones de luz fecham. É muito importante o cone de luz, porque é o cone de luz que vai permitir saber, dados 2 acontecimentos, se eles têm alguma relação de causa e efeito ou não. Há pouco eu dei um exemplo de 2 acontecimentos que não tinham uma relação de causa e efeito, e de tal maneira que basta pensar em 2 acontecimentos simultâneos. Mas não é necessário que sejam simultâneos. Porque se eles forem simultâneos, obviamente, eles ocorrem em pontos separados no espaço, no mesmo instante, pelo menos num dado referencial. E, portanto, a luz não tem tempo, em ΔT igual a 0, é ir de um para o outro, porque eles estão separados no espaço. Por muito pequena que seja o espaço, é sempre algum. E a luz leva sempre algum tempo, por muito grande que seja a sua velocidade. Não é? Bom, o que a relatividade restrita vai dizer é que, olhando para os pares de acontecimentos, há acontecimentos que têm uma relação de causa e efeito. Isto é, eu posso mandar um sinal tal que o acontecimento de origem provoca o outro acontecimento, que é o segundo acontecimento. Há acontecimentos que têm uma relação tal que não podem estar relacionados entre si. Quer dizer, não estão relacionados, portanto, são os acontecimentos que estão fora do cone de luz. Quer dizer, portanto, o cone de luz representa aqui algo que distingue, dado um certo acontecimento, os acontecimentos com o qual esse acontecimento pode estar relacionado e pode ser a causa deles, dos acontecimentos que estão fora da possibilidade de ele influenciar. Bom, quando se chega à relatividade geral, como a estrutura do cone de luz começa a mudar de ponto para ponto com o próprio campo gravítico, nomeadamente
os cones de luz se podem inverter, como acontece quando atravessam o horizonte de acontecimentos num buraco negro. Às tantas, o cone de luz fica de tal maneira inclinado que na fronteira, no horizonte, há ali uma direção que é os fotões a querem fugir do buraco negro, mas não conseguem porque estão a sair radialmente e estão ali parados. O que é um conceito que um físico de partículas olha para isto, quando o Augusto Barroso uma vez disse que o fóton ficava parado. O fóton não pode estar parado. O fóton tem sempre velocidade C, não é? Isto parece que contraria a relatividade. E é verdade, para todos os observadores que caem e atravessam o horizonte, porque o observador vai ver o fóton com velocidade C, mas o fóton está parado. Portanto, não há dúvida que a estrutura da luz é fundamental. E depois, por outro lado, agora outra coisa. Quer dizer, Einstein, a primeira vez que a teoria foi verificada, para além do avanço superior do Mercúrio, utilizou precisamente o encurvamento dos raios luminosos. Ora, hoje, utiliza-se um conceito mais genérico que esse, que é o chamado de lentes gravitacionais, ou mesmo microlentes gravitacionais, que são fundamentais para detectar aquela matéria que nós não conseguimos ver, porque é matéria que não é luminosa, porque é matéria escura no sentido de matéria que não emite radiação, porque está suficientemente fria para não emitir radiação, mas ela existe e tem efeito gravitacional. Ela atrai, e quando se atrai, ela pode ter um efeito sobre a luz de um outro objeto que está mais longínquo. E se nós tivermos pelo meio matéria escura que nós não estamos a ver que ela existe, mas verificamos que há um encurvamento dos raios luminosos porque a gente vê, por exemplo, uma imagem deformada, ou até vê multiplicidade de imagens, pode ver, por exemplo, um anel, ou pode ver uma cruz, quer dizer, um objeto aqui em cima, um objeto em baixo e um de cada lado. E, na realidade, só há um objeto real a produzir aquelas 4 imagens. O que acontece é que, pelo meio, há uma certa matéria que faz com que a luz que vem de cima encurva e chega até mim, ou encurva pelo lado direito, encurva pelo lado esquerdo, e quando chega até mim, aparecem 4 imagens idênticas do mesmo objeto. Portanto, isto é já ao nível macroscópico, mas há depois mesmo ao nível microscópico a detecção, compreender melhor o que é que se passa ao nível da estrutura da matéria escura, que é atrativa também. A matéria escura é tão atrativa como outra matéria qualquer, mas que não emite radiação nenhuma, e a sua presença é detectada à custa das radiações de outros objetos que estão por trás. Portanto, é preciso arranjar sensores capazes de medir esses pequenos desvios, que às vezes são pequenos desvios muito pequenos, por isso fala-se em microlentes gravitacionais, usando este termo lente gravitacional para explicar o encurvamento de raios luminosos na presença de matéria. Ok. Só um último comentário sobre microlentes. Os projetos de microlentes gravitacionais para detectar planetas à volta de estrelas nunca tiveram sucessos. Creio eu que não há nenhum resultado publicado à volta disso e é extremamente difícil mesmo. Uma grande salva de palmas ao professor para planetas. Obrigado. Bem, Ficámos com este apontamento sobre o centenário da Teoria da Relatividade. A Faculdade de Ciências convida-vos a estar aqui presentes quando celebrarmos o segundo centenário da Teoria da Relatividade. São muito bem-vindos, cá estaremos daqui a 100 anos. Obrigado e até à próxima.